Oi, pessoal. Iniciamos aqui oficialmente o nosso private meeting. Vou passar aqui a palavra para a doutora Carla, que vai conduzir. Para o mudo. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Carla. Boa noite, doutor Rubens, doutor Rogério, a estimadíssima Carol Larsson. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Acho que a gente vai esperar umas pessoas entrarem, né? Vamos esperar. É isso, esperar um pouquinho. Vamos batendo um papo. Um papo aqui, Isso. o que a gente vai estar falando na live. O objetivo principal dessa live é a gente passar informação sobre a questão de blindagem patrimonial, que é um tema muito falado, e hoje em dia tem algumas pessoas que questionam sobre a questão: existe mesmo uma blindagem que pode ser feita e ela vai funcionar de forma efetiva, dessa forma que a gente sempre faz o planejamento? Então, a gente vai estar abordando essa questão de blindagem, como ela é feita, o que funciona, o que não funciona, questão de offshores, questão de trusts, um pouquinho da reforma tributária, porque isso não vai ser o tema dessa reunião, mas falando um pouquinho de tudo que está acontecendo nesse cenário hoje global, em termos de tributação, que vem preocupado bastante os nossos clientes, essa insegurança, né? Especialmente aqueles que ainda têm residência fiscal e têm patrimônio no Brasil. E a gente vai estar abrindo também alguns intervalos para que vocês façam perguntas, então fiquem à vontade. A gente vai tentar responder o maior número de perguntas possível. É um tema bastante pertinente, né? Estamos chegando no fim do ano e eu não sei se vocês estão reparando isso também, mas as dúvidas aumentaram agora, né? De setembro para cá. Eu não sei se vocês também estão sendo buscados com relação a isso, mas realmente é um tema muito, muito pertinente com relação ao cenário total, né, que a gente tem atualmente. E acredito que vai ser bastante proveitoso para todo mundo que estiver assistindo. Eu acho que o momento agora ele é super especial, né, com tudo que está acontecendo no Brasil, e a cada dia uma notícia nova, e a mídia também, em vez de nos ajudar, acaba nos atrapalhando, passando informações que nem sempre são verdadeiras. Eu acho que é um cenário, sim, de se preocupar, de buscar orientação, especialmente porque hoje o Brasil também tributa globalmente, que era uma preocupação que o brasileiro não tinha no passado. Então, acho que assim, é o tema mais quente do momento, é o que a gente vai estar trazendo para vocês hoje. Sim, exatamente. Concordo com você, Carol. Então, acho que a gente vai esperar mais algumas outras pessoas entrarem, né? Acho que vamos esperar mais um pessoalzinho entrar, porque aí a gente se apresenta de uma vez só. Eu acho que... Normalmente, às vezes dá uma diferença entre um horário de um e outro, a gente esperar uns 5 minutinhos, porque o 5, nosso 10 horário minutos, para achei começar, isso. a gente está no horário, 5 minutinhos de paciência para vocês. E a gente vai aguardar aqui, já tem 50 pessoas aqui com a gente. E a gente já Acredito começa. acredito que a Carol seja unanimidade, né, entre as pessoas que entraram, que o nosso ponto de convergência nesse convite foi a Carol. Carol é uma grande parceira já faz algum tempo do meu escritório aqui, acredito que dos doutores também. Ó, já estou com o nosso cronograma aqui, só aguardando vocês darem o ok, tá? Quando tiverem algumas pessoas a mais. Marcelo e Cassiano podem dar ok para a gente, já. Oi, Carol. E olha, pessoal, só para organizar, desculpa. Vamos aguardar só mais 5 minutos, porque agora que deu 19 horas e o pessoal está todo entrando. Então, se os doutores puderem aguardar só mais 5 minutos, aí oficialmente a gente começa. 19h05, horário do Brasil, a gente começa então, tá? Isso, perfeito. E a gente só vai organizar aqui direitinho para todos, para quando tiverem perguntas, vocês só levantarem a mão ou mandarem aqui na caixinha do lado, né, no chat aqui do lado, que quando eles terminarem, né, os blocos, eles vão respondendo aqui as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada.
Agora, só enquanto a gente não começa, vou fazer um comentário aqui, viu, Carla? Você falou de perguntas. Eu recebo pelo menos umas 5 ou 6 ligações por dia hoje falando de reforma de IBS, de CBS, de TCMD, De de como que vai TCMD, ser de a TBI, progressividade do ITBI, se o exatamente. STF julgou, se não julgou, pelo menos umas 5, 6 por dia, né? É, Isso é o que chega até mim, fora o que é filtrado antes. é. E E é aqui bem o que a Carol hoje, falou, né? A imprensa às vezes nos passa a perna. e a Às nossa vezes. imprensa, né, amiga, Aham, as redes sociais, o próprio, gente, eu sempre brinco com o Rubens, com o Rogério, TikTok, YouTube, Instagram, muita gente fazendo vídeo, falando muita besteira, muita besteira. uhum, A nossa procura da vez agora, essas últimas semanas, é a saída definitiva. Eu já tenho muitos anos que eu insisto com os clientes que se mudaram para cá, que a saída tem que ser feita da forma formal, não adianta acreditar que porque está morando fora 12 meses, não é mais residente. Então, isso agora está uma loucura e realmente eu acho que é para se preocupar, porque com a reforma tributária, né, especialmente a Lei 14.754, e não só a Lei 14.754, a forma de tributar globalmente agora é o mais inteligente a saída, mas vem aquele receio de todo mundo, mas eu não vou poder mais ter meu representante fiscal, eu não vou poder mais ter conta bancária, eu não vou poder mais isso ou aquilo. Sim, existem alguns contras, né, a gente concorda, mas entre essas dificuldades que ocorrem após a saída, que seria uma dificuldade para ter conta bancária para não residente, alguns tipos de investimentos que não residente não pode fazer, participação em empresas do Simples e ser representante fiscal. Eu acho que analisando esses 4 pontos que são os negativos, mas também levando em consideração o benefício da saída, né? Que a gente estava brincando de detalhes com o pessoal no escritório, qualquer 100 mil dólares que a pessoa venha oferir aqui, a gente está falando de quase 600 mil reais, né? Então, o impacto ele é bem pesado. Exato. Doutora Carla, a e gente acha que exatamente sobre já... esse Não, tema. mais 2 Oi, minutinhos. desculpa, o quê? Eu achei Tá que era bom. 6:05, eu cheguei errado aqui. Exatamente sobre esse tema que eu não sou costumeiramente perguntada sobre isso. Essa semana eu tive 2 questionamentos com relação à saída, inclusive direcionados para Carol. Então, alguns dos que ligaram a semana Pode vieram de ser, você. pode ser, pode ser. Porque, assim, não é um tema absolutamente novo, né? Vamos deixar bem claro isso, que é um tema que vem sendo estudado e colocado também especificamente em pautas do direito, que é a minha área, já faz um tempo, né? Mas acho que as pessoas só. Tem muita gente que acha que o planejamento fiscal, o planejamento sucessório, é para quem tem muito patrimônio. E a gente precisa tirar essa ideia, né, da cabeça das pessoas. Você tem um patrimônio, o patrimônio é seu, e você consegue fazer um planejamento, tanto com relação à tributação, quanto com relação à sucessão, previamente. E eu acho ao E isso é, contrário, né, Carla? Porque quanto menos patrimônio a pessoa tem, eu acho que maior deve ser a preocupação. Porque você é o imagina, cuidado, une né? rende a família, e a pessoa não tem nenhuma estrutura Exato. de blindagem ou de uma proteção, ou algo já desenhado. Então, o prejuízo financeiro para essa família que tem menos patrimônio é ainda maior. O fato de ter patrimônio, né? É, Independente do tamanho, eu já acho que seria de bastante importância que as pessoas é. buscassem, sim, orientação sobre isso, especialmente com todas essas mudanças. Exatamente. E para nossa área, para quem atua no contencioso, sabe o quão difícil, o quão custoso é um inventário. Né, a gente conseguindo evitar o inventário, eu acho primordial, mas. E tem muita gente ainda que também pensa, depois que eu morrer, eu já morri, depois o pessoal vê como é que É, faz. a Gente, gente que isso dá uma participa bagunça. de um monte de processo de inventário, acho que a pior parte do inventário para mim é a burocracia É, deles. Eu acho que eu nunca exatamente, participei de um exatamente. processo de inventário, seja Brasil ou Estados Unidos, que não foram anos e anos e anos de briga e famílias que se separaram Exato. e o caos. Então, eu entendo, morreu, a pessoa pode pensar, já morri mesmo. Mas tem que pensar na sua família, no problema e na quantidade de conflitos que virão por você não ter deixado isso desenhado. Exatamente. E esse desenho, entre aspas, não é algo difícil e não é algo custoso, né? É uma questão realmente de planejamento. A gente acaba redundando falando isso, mas é uma questão de planejamento. Da mesma forma que você planeja o seu orçamento em casa,
você tem que ter um cuidado para o seu patrimônio, que é importantíssimo, né? E é exatamente o que a Carol falou. Às vezes é o seu único patrimônio. E aí, se você não cuidar direitinho dele, a gente já sabe o que pode acontecer, né? E assim, né, Carla, uma coisa que eu falo sempre, né? Eu falo, Luiz Rogério fala também, a gente só tem a certeza da morte. Ela vai acontecer. Ela vai Exatamente. acontecer. A gente querendo ou Certo e não, futuro, né, programando ou doutor? não, tendo vontade, ela vai acontecer. Então, É o por que não você acontecimento certo e antecipar o futuro. que é possível para você impedir qualquer tipo de sabor futuro e até mesmo ver o seu patrimônio, às vezes, dificilmente construído, indo embora por conta de um imposto mais caro. Né? Então, assim, Sim. Todas as trabalhar custas, né, isso, na minha envolvidas. concepção, é trabalhar de forma inteligente, né? Uhum. Planejada, né? Né? Exatamente. Pessoal, desculpa cortar vocês, mas só para avisar para a gente Podemos começar. oficialmente iniciar, então, o meeting aqui. Isso. Podemos Boa começar, tarde, então? pessoal. Sejam todos bem-vindos. Doutora Carla vai fazer a nossa apresentação. E, como eu disse, nós vamos fazer algumas pausas para que vocês possam nos fazer perguntas, tá bom? A gente vai tentar responder todas, não sei se conseguiremos com o tempo que a gente tem, mas faremos o possível. Bom, boa noite, pessoal que está aqui no Brasil. Boa tarde para a Carol, que está nos Estados Unidos. Tudo bom? Meu nome é Carla, vou me apresentar inicialmente. Eu sou advogada aqui no Brasil, trabalho na área jurídica há mais de 25 anos. Trabalho na área de família, especialmente no contencioso. Acompanho de um tempo para cá todo o planejamento que a gente consegue previamente fazer de sucessão familiar, de planejamento sucessório do próprio patrimônio da família e um planejamento tributário. E hoje a gente vai bater um papo, vai ser um papo mesmo com relação a todo o cenário que a gente está vivendo atualmente, a todos os anseios que estão passando na cabeça de muitos brasileiros agora. A gente estava falando agora há pouco também sobre o assunto da semana, que é a saída fiscal definitiva para quem já mora nos Estados Unidos e de repente esqueceu de fazer essa saída aqui no Brasil. E no final a gente vai tentar tirar algumas dúvidas realmente de quem tiver algum tipo de questionamento, passar para a gente vai tentar ao máximo conseguir sanar as dúvidas ou dar um direcionamento para todo mundo que estiver aqui acompanhando a gente, tá? Boa noite a todo mundo. Então, já me apresentei. Eu vou passar a palavra para Carol Larson, que é a CEO da Larson Accounting lá nos Estados Unidos, para quem está aqui no Brasil, que é a nossa foi quem nos convidou a fazer esse meeting de hoje, que é algo bastante restrito para todo mundo, né? A gente tem um número limitado de participantes. A Carol vai se apresentar e vai passar a palavra para os colegas, tá bom? Boa noite, Carol. Boa noite, boa tarde para aqueles que estão aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Carol Larson, eu sou a CEO e a fundadora da Larson Accounting Group. Nós já temos 23 anos de mercado, nós trabalhamos tanto na área de contabilidade, parte contábil tradicional, abertura de empresas, contabilidade, folha de pagamento, mas também temos um departamento especializado na parte de planejamento, especialmente o pré-imigratório, fiscal, tributário e sucessório. Então, o qual eu lidero esse departamento, e a gente trabalha muito com o público Brasil, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Brasil, Emirados. Por quê? Porque o brasileiro hoje ele está em todos os lugares. Então, parece praga, né? Às vezes você está num lugar assim, mais remoto do mundo, que você nem imagina que o brasileiro possa conhecer, e você encontra com o brasileiro. E a situação econômica do Brasil também tem feito com que os brasileiros estejam buscando, né, se tornar residência em outras jurisdições. Isso o doutor Rubens e o doutor Rogério vai explicar um pouquinho mais para a gente, porque a situação do Brasil realmente a gente tem que estar ficando complicada e a insegurança jurídica também nos traz bastante desconforto. Então, o trabalho que eu tenho feito nos últimos 10 anos é voltado 100% para a parte de planejamento, e esse planejamento entre Brasil e Estados Unidos é o que mais ocorre hoje, porque os brasileiros, a maioria, escolhem os Estados Unidos. Então, a gente vai estar abordando isso, a questão de como fazer essa blindagem também, através de offshores, ou de trusts, ou de outros tipos de estruturas. E eu passo a palavra para o Dr. Rubens e o Dr. Rogério se apresentarem, que são nossos grandes parceiros, tá? Para aqueles que não conhecem. Então, todas as vezes que a gente tem alguma situação no Brasil, que nós precisamos de uma equipe jurídica, especialmente para o lado do tributário e de sucessório, a gente usa eles. Então, são pessoas que a gente recomenda da mesma forma que a doutora Carla. Tem muitos anos de experiência e são extremamente capacitados.
Muito bem, vou começar aqui, Rogério, se me permite. Fique à vontade. Meu nome é Rubens, obrigado, Carol, obrigado, Carla. Um prazer estar com vocês aqui. A gente que advoga nessa área e vive esse dia a dia sabe o quanto essas questões todas que vocês colocaram dificulta e coloca um monte de minhoca na cabeça da turma Brasil afora, e a gente está aqui justamente para isso, né? Eu também advogo já há 23, 24 anos, trabalho principalmente na área tributária, empresarial tributária, né? E a gente está aqui, eu estou aqui em São Paulo e tenho na Carol aí uma grande parceira para diversas operações que a gente tem realizado aqui, justamente pensando na questão da proteção patrimonial, que é uma grande vertente aqui do nosso escritório, da questão do planejamento tributário, que também é outra vertente, e a gente tem essa experiência aí atuando bastante firmemente nessa área. Muito obrigada. bem, Muito né? obrigada por terem aceitado o convite, né? Eu nem agradeci aos três, porque a Imagina, gente sabe a correria da vida de todos e vocês terem aceitado o convite nosso para participar. O imagina. prazer é todo É um nosso, prazer, Carol, pode ter Carol. certeza. Obrigada. Muito bem, pessoal. Acho que sou eu agora, né? Eu sou Rogério Martir, advogado também há mais de 25 anos. Está todo mundo entregando a idade hoje aqui, né? Não tem ninguém com menos de 20 anos de estrada. De É OAB. De OAB, muita né? história, muita coisa envolvendo esse tema, né? Muito bom, gente. O meu escritório é especializado na área de direito empresarial, né? Isso já há mais de 25 anos. E eu brinco que eu faço holding desde sempre, né? Quando não era famoso isso ainda, quando ninguém pensava em holding, aquela coisa toda tal, a gente já fazia as holdings empresariais, estritamente empresariais, para garantir negócios, para garantir toda a formatação de grupo econômico, tanto Brasil quanto fora do Brasil. E aí depois migrou toda essa ideia para uma situação familiar, né? Então, o que antes se fazia exclusivamente entre os empresários, hoje a gente se faz com as famílias, hoje a gente faz isso dentro de um contexto familiar para proteger patrimônio, para organizar a sucessão, evitar inventário, tudo. Então, às vezes parece que é um tema novo, mas está longe de ser um tema novo, né? E se a gente for para fora do Brasil, é um tema mais antigo ainda, né? A gente pensa que na Europa existem holdings centenárias. Em alguns países da Europa, você tem holdings com mais de 100 anos de existência, né? Então, esse espírito de ter o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, de organizar o patrimônio de uma forma empresarial, é algo que já vem de muito tempo e hoje o Brasil está a todo vapor com isso por conta exatamente da insegurança Brasil que a gente vive, né? Então, hoje, assim, quem tem patrimônio aqui, quem construiu, quem batalhou para ter alguma coisa, tem que se preocupar mesmo, de verdade, com essa coisa de proteger e de encontrar o melhor caminho para pagar menos impostos, para evitar uma sucessão que vai dilapidar o patrimônio, aquela coisa toda. Então, esse encontro aqui ele é muito importante, né? Ele traz todo o conhecimento da Carol, todo o conhecimento da doutora Carla, Rubens na parte tributária. Eu acho que vai ser muito legal, muito bacana tudo que a gente tem para abordar aqui, esclarecendo muita coisa que às vezes são mitos, né? Às vezes são colocados alguns mitos que a gente precisa quebrar, que a gente precisa esclarecer, principalmente no contexto atual, né? Assim, até abrindo já um pouquinho o leque do negócio todo, hoje, se a gente não for muito pessimista, mas já sendo, pelo menos 80% das holdings que existem hoje no Brasil precisam ser reformuladas, precisam ser revistas, precisam ser revisadas, porque a legislação evoluiu, as situações evoluíram, o contexto evoluiu, muita coisa já está ultrapassada e precisa ser reformatada. Então, esse assunto aqui é de máxima, de suma importância mesmo. Eu estou aqui à disposição de vocês aí, porque precisar. Muito obrigado. E é muito importante esse tema que a gente vai conversar hoje, porque tem muita gente que tem muito receio e medo de planejamento, porque confunde planejamento com evasão. E a gente vai falar Exatamente. bastante sobre isso, quais são os pontos importantes para que um planejamento não seja confundido com evasão, porque a gente conhece aquelas ideias mirabolantes de anos e anos que são usadas no Brasil, que claramente são estratégias ilícitas. Então, deixando bem claro que tudo que a gente vai conversar aqui hoje, antes da gente conversar, a gente vai falar de estratégias legais. Não é uma brecha da lei, não é um jeitinho, não. É tudo realmente a lei que está em vigor, o que pode, qual é o entendimento hoje
da Receita ou do STF no Brasil, e no lado americano a mesma coisa, a Receita americana ou a Corte Americana, qual é o entendimento, para que a gente possa trazer essa garantia jurídica e segurança para vocês. Sim, que não é nem evasão e nem sonegação, né? Uhum. Porque existe um mito, né, por trás desses dois itens, e a própria palavra holding traz esse peso, né? Tem muita gente que entende que, mas holding, por que holding? Por que vai tirar do nome da pessoa física? E, na verdade, é uma forma do planejamento mesmo, como a Carol falou. A gente não está no campo da ilegalidade, na verdade, muito pelo contrário, né? A gente trabalha com as ferramentas que nós temos com relação à legislação, de uma forma geral, né? Entendimento de jurisprudência, de acórdãos, e como a gente consegue trazer isso para a realidade para fazer um planejamento bastante sólido, para a gente conseguir dar uma protegida no que a gente conquistou com tanto esforço, né? Com Isso. certeza. Então, tá bom. Bom, a gente vai começar com os slides, Carol? A Gi que está com o controle, ela vai passando os slides para a gente. Eu acho que a gente vai começar falando sobre também trusts, wills e offshores, né? Vamos começar com... Peraí, deixa eu... Porque o Gi, Brasil exige planejamento. Eu acho que a gente vai lá para o primeiro slide, que começa a dar um panorama sobre a blindagem patrimonial. Aí, não está aparecendo para mim ainda, vocês estão vendo? sim. Sim, já está Ok, aparecendo. perfeito. Conseguiu? Sim, senhora, eu estava com a visão das imagens na frente do slide. Obrigada. E... Então, basicamente, o que a gente entende por blindagem patrimonial, né? A estratégia que nós desenvolvemos para que a gente consiga fazer a separação, tecnicamente, do patrimônio, uma redução bastante significativa de riscos, e especialmente riscos tributários e os sucessórios, que a gente vai falar lá na frente, e principalmente porque organiza a sucessão. E isso vale para quem tem um patrimônio pequeno, vale para quem tem um patrimônio gigante e vale para aquela pessoa que tem um patrimônio, um imóvel, por exemplo, conquistado com um super suor, às vezes proveniente de um financiamento que pagou a vida inteira. E nós temos ferramentas hábeis que podem desenvolver todo esse planejamento de forma legal e que pode vir carregado com esse nome holding, e que a gente vai desmitificar esse nome daqui a pouquinho. E é sobre isso que a gente vai começar a falar. Então, o principal para todo mundo já começar a entender o que a gente vai abordar é que a blindagem não é a sonegação fiscal e não é uma evasão. Ela é simplesmente um planejamento lícito de acordo com as ferramentas legais que nós temos atualmente. Certo, doutores? Falei certo? Perfeito. Perfeito. Certinho. A gente usa tudo aquilo que está dentro da lei, da melhor forma, usufruindo de algumas estratégias que trazem um grande benefício fiscal para o contribuinte. Ô, Carla, você quer seguir, por favor? Oi? Acho que ela caiu. travou. Vocês estão ouvindo ela? Oi, não, estou ouvindo, Acho que estou ouvindo, estou ouvindo. Agora volta. então voltou. Pode falar. Não, eu estava só assim para dar uma ideia, a gente está decidindo tudo de última hora aqui com vocês. Eu acho que a gente podia ir passando os slides e abordando alguns temas, né? Então, a gente podia, para ficar mais interativo, passar o primeiro slide, abordar um pouco sobre o assunto, ou vocês preferem que a gente apresente os slides e depois a gente comece a falar sobre os temas? Não, A gente acho que a pode- gente, a gente pode conforme for falando, né? passando, Acho vai que- falando, né? É. Fica mais Porque quando dinâmico. vou dar um pitaco aqui, turma. Quando a gente fala Diga. de blindagem, né? Eu, particularmente, a gente sabe o quão essa expressão é uma expressão até comercialmente interessante, mas eu sou um crítico dessa expressão blindagem, porque ela pode passar, muitas vezes, uma impressão falsa, né? Comercialmente, a gente sabe que o mercado usa isso. Mas eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com a ideia através do planejamento empresarial, você trabalhar com camadas de proteção para inviabilizar a perda do patrimônio ou a dilapidação do patrimônio, ou facilitar uma transição patrimonial pensando em sucessão, ou olhando muito para o meu dia a dia,
planejar tributariamente para que você gaste menos com imposto, né? Ontem eu estava dando uma aula numa turma de pós-graduação do direito do trabalho, não tem nada a ver com a gente, né? E aí eu fiz uma comparação, porque muitas vezes o advogado trabalhista, ele vê a holding como uma figura de sonegação, né? De fugir das dívidas trabalhistas, né? E fiz uma comparação simples. Eu falei, amigo, você faz um acordo com o seu empregado, lá, seu cliente empregado, você não faz acordo com verbas indenizatórias para não pagar imposto? Eu, sim. Então você também está sonegando? Né? Não, eu falei, então, é escolha, isso tudo é planejamento. E quando você pensa em holding, e aí olhando para aquela figura que você colocou, né? Pô, é blindagem, não é blindagem? Gente, a partir do momento em que você comece a colocar de forma legítima e legal camadas de proteção, camadas para que você proteja o patrimônio, como a Carla bem colocou, onde suadamente foi conseguido, por que a gente não pode estruturar isso enquanto a empresa, enquanto o conjunto patrimonial está saudável, está ok? Não estou falando para você pegar e fazer fraude de execução, não é esse o caso, né? Na verdade, esse cara talvez não seja o melhor caminho através dessa ferramenta, a gente tem que pensar no caso a caso. Mas é importante demais a gente entender que a construção societária, que a construção com essa vertente, ela é feita para fins de proteção do patrimônio, para fins de adequação da questão tributária, para você justamente evitar evasão e qualquer tipo de sonegação fiscal. Não é não pagar tributo na pessoa física, é pagar direito e pagar menos na pessoa jurídica, por exemplo. Na Exatamente. verdade, Exatamente. E assim, só complementando, e vocês acredito que vão concordar comigo, para que seja considerado também uma holding lista, tem uma série de regrinhas que você tem que seguir. Então, por exemplo, a holding tem que ter um propósito específico, ela tem que ter um estatuto, ela tem que ter todos os registros para coletar e fazer os pagamentos dos impostos, ela tem que ter todas as atas de reuniões, ela tem que realmente ter um economic substance, porque senão pode-se entender, né, que ela foi criada com um objetivo ilícito. Então, acho que é sempre importante dar bastante atenção a essas regras que precisam ter numa holding, porque às vezes a pessoa abre uma holding e de uma forma qualquer e não tem tudo isso que é necessário. E aí eu acredito que vocês concordam comigo que pode ter um entendimento que sim, foi feito algo de forma irregular. Então, na verdade, absolutamente. na Uhum. verdade, para uma concepção bem didática da coisa, né? Assim, realidade de legislação brasileira, né? O que acontece? Hoje, na legislação brasileira, todo cidadão brasileiro, ele tem uma opção, e é uma legítima opção. Ele pode constituir patrimônio como pessoa física, ou pode constituir patrimônio como pessoa jurídica. E a legislação dá essa liberdade, né? E se nós pegarmos lá o artigo 49 do Código Civil, ele é muito claro em dizer que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios. Né? Então, assim, é uma ferramenta lícita, é uma ferramenta que existe, é uma ferramenta que tem previsão legal e que me dá o direito de enriquecer, de fazer negócios, de constituir patrimônio ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, e isso tem que ser respeitado, não há nada, absolutamente nada de ilegal nisso. Então, é uma opção. Ou eu opto por viver como pessoa física, ou eu opto como viver como pessoa jurídica. Agora, tecnicamente e praticamente falando, é 1000 vezes melhor você viver como pessoa jurídica. Porque como pessoa jurídica, você tem um leque de possibilidades de estruturação, de planejamento, de proteção, e aí abre um arcabouço gigante de outras ferramentas que você pode utilizar dentro de uma pessoa jurídica, que é o que nós chamamos de holding. Na verdade, holding não existe. Né? Você fala holding, se você procurar a lei de holding, não existe. É igual ONG, né? A organização não governamental. Existe uma ONG? Todo mundo fala de ONG, mas existe ONG? Não existe ONG. Existem as associações, existem as fundações, Institutos. que a gente popularmente chama de ONG. O que é uma holding? Uma holding é uma holding familiar, é aquela família que optou, que escolheu agregar e guardar o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. E aí esta pessoa jurídica é que nós chamamos de holding.
É isso, nada de ilegal, algo muito simples, muito tranquilo e com total segurança. Isso todo mundo pode ter certeza absoluta que não há nada de errado em você optar por ter uma holding. E aí Exato. acho Eu que a acho que fala até da Carol, complementando. Oi, Por favor, desculpa. Carla. Por favor, depois que você falar, eu complemento. Tá, eu acho que complementando ambos as colocações, com relação à palavra blindagem, eu concordo com o Dr. Rubens, que eu prefiro não usá-la, porque a gente sabe que o patrimônio não vai ficar 1000% blindado, e especialmente para quem pretende fazer uma holding para fins escusos. Então, não é que você vai conseguir fazer uma holding, você vai fazer uma holding para guardar lá um patrimônio de forma ilícita. Então, essa blindagem não funciona, não, eu não gosto dessa palavra. Da mesma forma que a palavra holding, né, que na verdade é um CNPJ que não morre, e enquanto os CPFs morrem, o CNPJ perdura e ele também consegue ser o detentor de um planejamento bastante específico para cada família. A gente não tem uma receita pronta de bolo, né? Cada família tem uma necessidade, cada família tem um patrimônio diferente. Tem famílias que o patrimônio é 100% imobiliário, tem outras que tem aplicações fora do país, enfim, cada caso é um caso. E o que está acontecendo, que eu acho que foi muito bem colocar a palavra holding e blindagem. Uma enxurrada de informação em rede social de holding e blindagem, de empresas que eventualmente oferecem, olha, entre em contato aqui, preenche esse formulário que a gente já vai entregar para você uma holding feita e não sei o que, gente, não é assim que funciona. A gente precisa identificar a necessidade de cada família, de cada núcleo familiar que pretende fazer uma holding para essa finalidade de planejamento e proteção, e para daí sim falar, olha, você precisa de uma camada X de proteção, ou você precisa agregar 2 ou 3 camadas de proteção, como o Dr. Rubens falou, desculpa, como o Dr. Carla, Rogério falou. É exatamente isso. Mas sabe eu como acho que eu, importante estar essa palavra aqui. Era isso que eu ia sabe como que complementar eu também, penso isso? por favor. Ah, Perdão? Não, eu só a ia Carol ia complementar complementar que isso também. a palavra holding, ela causa o mesmo entendimento errado que a palavra offshore. Porque a palavra holding, ela Uhum, é derivada do inglês. Holding é quem segura, quem guarda. Então, a gente usa o nome holding porque todos os seus bens estarão guardados ali. Ou as suas participações em outras empresas estarão ali. Da mesma forma que offshore não significa algo errado ou ilícito. Offshore nada mais é do que uma empresa fora da jurisdição aonde você tem a sua residência. Ela está fora da costa. Essa é a tradução da palavra. Então, para aqueles brasileiros que têm exato. empresa nos Estados Unidos, é offshore. Não é offshore só Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, o que todo mundo acha. E Delaware também não é Uhum. offshore, a offshore que todo mundo acha que é. Porque Delaware é um estado dos Estados Unidos, que a gente vai falar sobre isso. Então, o mal entendimento da palavra, né, do significado, é o que gera todos esses questionamentos. Então, a holding, como eu disse, se ela tiver governança, se ela tiver o estatuto, se ela tiver todos os contratos, todas as atas, ela segue todas as regras do Brasil e ela é uma empresa que está 100% correta. O erro que eu vejo ocorrer com muita frequência no Brasil é que estão criando holdings, dizendo que isso evita a sucessão, e isso não é verdade, porque estão criando holdings com pessoas físicas sócios dessa holding. E se eu tenho uma pessoa física sócio de uma holding, e a holding, como nós estamos dizendo, nada mais é do que um CNPJ, uma empresa como outra qualquer, as ações da holding estarão sujeitas à sucessão. Então, esse é o ponto onde esse processo que cria-se no Brasil hoje, ele está sendo mal elaborado, porque dessa forma não se cria a blindagem, que a gente não quer usar esse nome, mas vamos usar a proteção contra a sucessão. Então, nesse caso, a gente precisaria envolver uma estrutura estrangeira, ou seja, uma offshore, que pode ser uma empresa nos Estados Unidos, em Bahamas, no Paraguai, no Uruguai, em qualquer jurisdição, porque a pessoa jurídica não morre. Uma pessoa jurídica não morre, não tem sucessão. Agora, a jurisdição aonde esta empresa que vai participar da holding está registrada tem que ser bem escolhida, porque não tem sucessão no Brasil, mas os sócios estão lá nessa jurisdição. Então, não adianta eu abrir uma empresa nos Estados Unidos sem pensar em sucessão, com um quadro societário só de não residentes, sendo que aqui eles teriam sucessão.
Então, é muito importante, quando se tratar de offshore, falar de estruturas de proteção, que essa empresa offshore ela esteja em joint tenants, para que, na jurisdição onde as pessoas físicas participem, você não esteja sujeito à sucessão, porque isso é um erro muito comum. E acontece com muita frequência que a pessoa acha que não vai ter sucessão. Recentemente, uma família de um conhecido nosso teve que passar por um processo sucessório nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo que é a jurisdição que é mais comum ter o joint tenants. Mas o responsável, na época, que criou o offshore, fez uma ação ao portador para cada um dos sócios. Então, o processo sucessório nas Ilhas Virgens Britânicas ele é caríssimo e extremamente complexo. Então, às vezes, o que eu tenho visto muito hoje, é o que a gente quer trazer para vocês, é pessoas buscando orientação, só que muitas das vezes a orientação ou o processo que está sendo seguido não é o correto. Então, é assim, o conhecimento do sócio, do empresário, de quem for a pessoa que estiver criando essa estrutura, é importante também se certificar que aquilo que está sendo feito está correto. Porque, no final, o advogado pode ser responsável, a pessoa que criou esse planejamento pode ser responsável, mas quem vai pagar vai ser sempre o contribuinte e a pessoa que é o responsável por toda essa estruturação. É. E um dos pontos que eu vejo... Pode Só um falar, minutinho, Luiz. Rogério. Uma das coisas que eu mais vejo vai nessa linha do que vocês estão falando, está no fato de que hoje a internet, o TikTok, o YouTube, o Instagram estão vendendo isso de uma forma tão simples, e a gente defende a tese de que esse tipo de proteção ela tem que ser construída e cozida à mão. A realidade da minha família não é a realidade da família da Carla, da Carol, do Rogério, de quem está com a gente aqui hoje. Então, tem cliente que procura a gente com uma vertente de intenção. Eu quero tentar minimizar o meu custo com sucessão. Eu quero tentar minimizar ou regularizar as minhas receitas de aluguel. Eu quero tentar pensar numa estrutura onde meus netos possam estar protegidos, porque eu não confio nos meus filhos, na gestão patrimonial deles, sei lá. Então, não existe um modelo. E esse talvez seja um grande ponto, né? Não dá para você ir falar, eu vou fazer um modelo aqui e você vai ficar. Não existe modelo de holding. Não Existe existe copy and estudo, paste, precisa existe ser fácil, né? aplicação de acordo com a necessidade e a intenção de cada um, especialmente se você quer fazer a coisa de forma legítima e legal. Desculpa, Rogério. Não, apenas um passo atrás, porque eu fico muito preocupado com a questão do entendimento pleno de quem está nos assistindo, né? Porque às vezes a gente fala de uma forma muito técnica e as pessoas acabam se perdendo um pouco na construção. Então, só queria apenas ilustrar a operação, né? Como é que funciona a coisa toda. Por exemplo, uma família tem um determinado patrimônio Brasil, tá? Essa família vai constituir uma pessoa jurídica, constituir uma sociedade entre eles. Esse patrimônio é transferido para dentro desta pessoa jurídica, e aí nós temos a holding brasileira com sócios brasileiros, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a abertura de uma offshore, abertura de uma empresa fora do país, como bem colocado pela Carol lá, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, em BVI, com a composição técnica sucessória bonitinho, certinho. Aí essa família vai para a BVI, se tornam sócios da empresa lá, a offshore vem para o Brasil e se torna sócia da holding. Ou seja, é uma empresa brasileira com um sócio estrangeiro e os familiares estão lá fora, protegidos, bonitinho, certinho, e numa regra de sucessão onde não haverá tributação. Havendo o falecimento de qualquer um desses brasileiros aqui no Brasil, o inventário é feito no Brasil? Não, o inventário não é feito no Brasil. A sucessão é feita lá em BVI, sem ITCMD, sem burocracia, sem nada, numa simples alteração do contrato social, quando essa regra já está prevista lá. Então, essa é a operacionalidade correta da coisa, porque se os brasileiros estiverem na empresa, no Brasil, e não tiver uma regra clara de tudo isso, vai ter problema com toda certeza. Apenas para ilustrar o operacional. Eu vou complementar, Rogério, que é aquele assunto que a gente sempre conversa sobre a questão do que é o joint tenants, já que a gente sabe que às vezes a gente sem perceber fala de uma forma muito técnica. O joint tenants é uma estrutura societária que não existe no Brasil. Então, o joint tenants, não existe uma ação, por exemplo, eu, a Carla, o Rogério e o Rubens somos sócios. Então, não existe uma ação para a Carla com 25%, uma para o Rogério e uma para a Carol. Existe
uma ação só, que tem o nome dos 4. Então, joint tenancy, a tradução ao pé da letra, é donos em conjunto. Então, todos são donos dessas, vamos dizer, 1.000 ações que essa offshore vem a ter, e no caso de falecimento de um ou outro, não tem ação a ser transferida. Então, por isso que é importante ter a certeza que quando trabalhar com estrutura offshore, que seja em joint tenancy, senão você vai eliminar um problema no Brasil, mas você vai trazer um problema para a família em outra jurisdição. E é um problema muito maior aqui no Brasil, porque é outra língua, outra regra, outra lei, conseguir advogado, tempo. Então, assim, principal ponto que deve ser checado, se você está num processo de reestruturação para criar uma proteção, é abrir a holding, verificar como a holding foi aberta, se todos os pré-requisitos foram atendidos, a questão da escolha da forma de tributar, porque dependendo de qual o objetivo dessa holding, vai ser para locação, vai ser compra e venda, vai ser participação, você pode escolher a melhor forma de tributar e tem uma diferença enorme em alíquotas, isso o Rogério e o Rubens podem confirmar para vocês. Então, assim, eu acho que a questão é, muita gente tem informação hoje, Sim. só que tem muita gente passando informação errada, infelizmente. Nós não estamos aqui para apontar dedo para nenhum profissional, mas é o que chega até nós, às vezes, para consertar ou para pedir uma opinião de coisas que estão sendo feitas. Então, é tão importante quanto pensar no planejamento, é escolher a pessoa certa no Brasil ou no exterior que vocês vão usar para fazer esse planejamento. Perfeito, perfeito. E assim, é lógico que a gente não vai apontar dedo a ninguém, mas a realidade é essa, né? Hoje precisa, sim, de uma reestruturação imensa nas holdings que estão aí, e pouca gente conhece isso, Carol. Porque é aquela coisa, muita gente entra no automático, entra no modelo, entra na repetição, e holding tem que ser pensado. É engenharia societária pura. Não dá para você pegar um padrão e aplicar esse padrão e acabou. Cada um tem uma realidade. E a coisa tem que ser feita de uma forma personalíssima para dar certo. Senão, infelizmente, não vai dar certo. E sabe qual é o pior? A pessoa só vai descobrir quando o ente querido falecer e você precisar usá-lo. É sempre assim que descobre os problemas. Aproveita e já pega esse gancho e fala para gente, que é a pergunta também que a gente recebe com muita frequência, sobre a questão do ITCMD. Porque, novamente, os youtubers, tiktokers falando um monte de besteira do ITCMD que não é verdade. Então, vamos escutar de uma pessoa que vive a realidade, que conhece a lei, que é professor de direito e que vai poder passar para a gente essa informação. Inclusive, tem algumas perguntas Carol, aqui no chat sobre TCMD. Várias pessoas estão perguntando. Eu vou até passar a bola, Carol, porque eu conheço um pouquinho de TCMD, mas o papa do TCMD é o professor Rubens aí, né? Então, eu vou passar a bola para ele, que com certeza ele vai dissecar tudo isso aí com maestria. Você ia falar de pergunta, Carla? Eu estou acompanhando algumas perguntas. Algumas pessoas pediram para abordar o assunto ITCMD. Então, a gente já pode falar sobre ele. Só uma parte, Rubens. Eu te passei a palavra e estou tomando ela de volta. Para ficar muito claro, se a holding for constituída do jeito que eu estou falando, do jeito que nós estamos explicando aqui, constitui a holding no Brasil, integra patrimônio, os sócios brasileiros saem, entram na offshore lá em BVI, na regrinha bonitinha que a Carol explicou, a off vem para o Brasil, você nacionaliza a off e ela entra de sócio na holding aqui no Brasil, vai ter ITCMD? Não vai existir ITCMD, você não tem que falar em ITCMD, porque quem faleceu foi o sócio da offshore lá fora, não foi o sócio brasileiro, porque no Brasil quem é dono de todo o patrimônio é a offshore que não morre. Rogério, né? Então, nesse caso, não vai ter ITCMD. Que deveria ser o ITBI na hora da incorporação da holding. Isso é uma dúvida que todos os meus são coisas diferentes. São coisas distintas. É o ITBI, aí na integralização que tem o ITBI. Então, na verdade, Rubão, a gente tem que explicar ITBI para nós. Porque a gente tem que entender, na verdade, são duas figuras, né? É importante falar do TCMD, porque talvez um grande momento agora por conta da reforma tributária. Em 23, com a emenda 132, o ITCMD passou a obrigatoriamente ser progressivo. Vários estados no Brasil já faziam isso. São Paulo ainda não regulamentou isso, mas ainda está em 4%, mas tem lá o projeto de lei que está tramitando na Assembleia
para levar ele para até 8% de tributação na transmissão causa-mortes. Mas qual que é o momento que faz nascer a obrigação de pagar ITCMD? A transmissão de bens em razão da morte. Então, se eu tenho bens no meu nome, bens no meu CPF e faleço, os meus herdeiros, necessários ou não, eles são as pessoas que vão receber esse patrimônio e, por essa transmissão, eu pago imposto. Que aí, dependendo do estado, onde esse imóvel está, enfim, depende de cada legislação. Mas aí que dá o grande ponto. Nesse exemplo que o Rogério colocou, se o patrimônio está todo consolidado na pessoa jurídica, que não morre, você não tem fato gerador de imposto. Esse que é o grande X da questão. E aí as pessoas fazem a confusão do ITCMD com o ITBI. O ITBI, que é o imposto municipal, tem por fato gerador, o fato que faz obrigar a pagar o ITBI, é a transmissão de bens imóveis mediante a troca de patrimônio atos onerosos. Uma doação vai pagar ITCMD. Uma integralização de capital social, onde o Rubens sócio vai colocar o patrimônio dele na pessoa jurídica, nós damos a isso o nome de integralização de capital. Esse ato é um ato oneroso, sabendo que eu coloco o imóvel e volta a cota para o meu CPF. Só que, inclusive, está em tramitação no STF o julgamento de uma discussão de um recurso extraordinário que vai discutir acerca da incidência ou não do ITBI nesse tipo de operação de uma forma mais ampla. Mas existe uma situação básica em que a integralização de capital social se veja ou se enxergue ela como uma figura onde não haveria incidência desse imposto por uma garantia constitucional. O que o STF vai julgar agora é se todas as empresas têm direito a isso ou não, por conta de uma redação mal feita na nossa Constituição Federal. De toda sorte, na pior das hipóteses, em regra, mais em conta você pagar 2, 3% de TBI do que pagar 4, 8% de TCMD. E aí a gente tem que fazer naquele recado que nós demos mais cedo, né? De uma forma estruturada e individualizada ao estudo de caso a caso, para enxergar esse universo e quando vale ou não vale a pena você fazer essa integralização, enfim. Agora, é importante demais a gente pensar, eu vou enxergar ITCMD quando e se houver morte e transmissão dos bens em razão da morte. Se a PJ é quem tem o patrimônio, eu não tenho essa figura, porque a PJ não vai morrer. Perfeito, perfeito. Tentei ser rápido e conciso, muito não sei se comum fui claro. Foi perfeito sua colocação. ITCMD e ITBI é uma dúvida muito comum que todo cliente se confunde e fala, mas vou pagar ITCMD para transferir para a Rose. Eu falei, não. Existe, né? Mas há controvérsias, pessoas que dizem que teriam que pagar ITBI. Mas também existe... Carol, sabe um ponto que às vezes as pessoas se pegam para ter essa dúvida? Tem gente que defende a tese de que a empresa que haja uma doação de valores, doação de cotas, doação de mas bens. não é. É um isso. exchange, Exatamente. é uma troca pelo capital social. Aqui nos Estados Unidos, nós já Exatamente. temos essa lei muito bem definida, que é a seção 368. Então, se eu abro hoje, eu tenho 20 milhões na minha pessoa física. Se eu abro hoje, por exemplo, uma holding, e eu transfiro esses 20 milhões de patrimônio, é zero de imposto, porque você está trocando pelo capital social. Só que aí também tem que pensar lá na frente como vai ser tributado no momento de retirada, porque aqui para o lado americano tem uma série de consequências. Entrou por um valor, quando sai, tem que sair a valor de mercado e etc. Mas eu acho que é importante também abranger o ponto sobre a questão do ITCMD, que eu tenho muito cliente preocupado com o ITCMD sobre bens no exterior. Então, para deixar bem claro para vocês que até hoje não tem uma lei complementar que diz que tem que ser cobrado ou que não vai ser cobrado. Eu vou dar a minha opinião, que conheço a legislação global há mais de 20 anos trabalhando em vários países do mundo, como funciona a questão de TCMD a nível mundial. Então, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na maioria dos países do mundo, o ITCMD ele só pode ser cobrado por bens situados no território. Então, quer dizer, todo o patrimônio que eu, Carol, venha ter nos Estados Unidos, pode ser cobrado esse ITCMD. Existem algumas exceções, as quais a gente tem que pegar patrimônio global, mas não é mais um ITCMD o pagamento, é um outro tipo de imposto que entra. Então, na minha opinião,
que não posso falar uma opinião legal, eu vou deixar para o doutor Rogério, doutor Rubens e a doutora Carla fazer um comentário, a questão do ITCMD no exterior, eu não acho que seja fácil de passar, mas eu como daqui desse lado, estou vendo dessa forma, porque conheço a legislação de outros países do mundo. Mas a maior dor hoje do brasileiro, especialmente aqueles que eu trabalho, que tem patrimônio aqui em outros lugares do mundo, é se o ITCMD vai ser cobrado. Existe hoje, Carol, um projeto de lei complementar aqui no Brasil que quer regulamentar isso no sentido de tributar as doações e as transmissões quando forem feitas de gente que está fora do Brasil ou falecida fora do Brasil para se cobrar aqui. É o projeto de lei complementar 108, que está tramitando no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, aprovou no Senado e voltou para a Câmara, com mudanças, né, e voltou para a Câmara agora. Isso vai fazer algum sentido, assim, vai se efetivar essa cobrança, vai passar a ser possível, e essa lei está regulamentando esse assunto que nunca foi regulamentado no Brasil. Então, Você isso acha que ainda você, está... na sua opinião, isso passa? Eu acho que vai passar, porque eles estão buscando, na minha concepção, algum tipo de compensação para os estados, e como desde 88 a Constituição diz que seria tratado por lei complementar e nunca foi regulamentado, agora encontraram esse momento de colocar isso. Então, assim, eu acho que vai passar, mas eu ainda acho que vai ter muita discussão, porque pensando em situações como essas que nós acabamos de ilustrar, onde você nacionaliza, bota o teu patrimônio numa PJ e você não tem nada no seu CPF, ainda assim não teria o que pagar numa transmissão causa-mortes. Então, aí era o ponto. Então, a estrutura para proteger contra a sucessão funciona, inclusive, para não ter que pagar o ITCMD. Era isso que eu Na queria minha opinião, sim. determinar. E na eu minha acho que também, porque a uma pessoa jurídica cautela, que é dona do imóvel, ela não é brasileira. uma cautela futura, que eu acho que vai ser muito importante, porque eu também acredito que passa isso, porque o Brasil é uma coisa de doido, né? Eles querem arrecadar de qualquer jeito e tá com sangue no olho mesmo para arrecadar e vão fazer de tudo. E até essa divulgação maluca de TikTok, de rede social, de não sei o que, de holding, tudo é prejudicial, porque existe uma guerra fiscal. Nós estamos desse lado aqui tentando pagar menos impostos e proteger nossos clientes, e o fisco do outro lado, né? Ele quer arrecadar cada vez mais, ele quer neutralizar tudo isso aí da melhor forma possível. Então, existe uma guerra fiscal muito grande, né? Então, por exemplo, num futuro muito próximo, o ideal é que o brasileiro ele tenha patrimônio fora do Brasil, mas não em seu nome pessoa física. Ele também constitua a holding nos Estados Unidos, a holding na Europa, aonde for, e ele seja detentor de cotas dessas pessoas jurídicas, porque isso vai neutralizar e vai dificultar o Brasil de falar, ó, eu quero tributar a sucessão do apartamento, da casa, do imóvel, do dinheiro que está lá fora, porque esse dinheiro não vai estar no nome dele, não é dele. E o Brasil, assim como todos os países, diferencia o que é pessoa jurídica do que é pessoa física. Então, um primeiro filtro importante, enquanto a coisa vai se amadurecendo aí, é você sempre ter o seu patrimônio, seja onde for, Estados Unidos ou qualquer outro país, dentro de uma holding, dentro de uma pessoa jurídica, porque aí a flexibilidade de tudo isso fica muito mais fácil para você fazer toda a engenharia do planejamento. Perfeito, Rogério. Eu acho, pessoal, vou dar uma sugestão aqui, porque o nosso tema é tão complexo e a gente fala disso tanto que a gente não percebe a hora passar. Eu acho que a gente pode, assim, tirar uma conclusão sobre o tema holding e TCMD, e tem muita gente querendo saber de outros assuntos que a gente vai falar também para não se estender muito. Então, fechando o tema, a questão holding e TCMD, que eles estavam juntos, né, ITCMD e ITBI, que era uma dúvida que as pessoas têm, que quando elas aportam os seus imóveis numa holding, se tem ou não que pagar ITBI. Então, a resposta é não, porque existe uma lei que diz que não é cobrado o ITBI nesse momento. Sobre o TCMD, ficou claro, é um imposto causa-mortes, então tu fala, vou pagar ITCMD para transferir para a holding? Não. O TCMD é um imposto causa-mortes. Então, alguém da sua família venha falecer, hoje a gente tem uma alíquota de 4%, mas com uma projeção de que provavelmente isso daí vai chegar a 8%, né? Então, Dependendo do estado, já até 8%. É aqui no estado de São Paulo, né? São Paulo já é tem 4% alguns fixo. estados que até eu acho que já adotaram a alíquota de 8%. Acho que Rio de Janeiro, se não tenho nada. Sim, não, alguns estados, poucos não usam mais, viu, Carol?
Poucos não usam mais. E o que a gente poderia seguir, e aí eu vou pedir para vocês me auxiliarem explicando como seria o equivalente, por exemplo, que a gente sempre fala sobre esse assunto, sobre trusts. Porque para aqueles que têm patrimônio nos Estados Unidos ou em outros locais do mundo, a trust já é usada há mais de 100 anos, como você mesmo disse. Na Europa, a trust surgiu na Europa, então era um instrumento, qual ele tinha... Ele é um instrumento jurídico, que muita gente confunde, achando que é uma empresa. Ela pode até ter personalidade jurídica, mas a trust tradicional, que é a irrevocable, ela é só um instrumento jurídico que se transforma numa pessoa jurídica no momento do falecimento do grantor. Quem que é o grantor? Então, eu, Carol, tenho um monte de patrimônio na minha pessoa física, eu quero transferir tudo para uma holding. Nesse momento, a minha nomenclatura é de grantor, eu sou a dona de tudo que eu estou granting para a minha trust. Dentro da minha trust, eu tenho que ter a figura também de um trustee, que é a pessoa que vai fazer todas as minhas vontades, tudo aquilo que eu escrevi ali, que tem que ser executado após o meu falecimento. E uma coisa que todo mundo confunde é testamento, que é o will com trust. São duas coisas completamente diferentes, mas que fazem praticamente o mesmo efeito. A trust, ela tem uma garantia jurídica muito maior, quanto que o testamento ele é mais simples. Então, normalmente, num pacote de sucessão, a gente não coloca só uma trust ou só um testamento. Tem um estate planning package que vai a revocable trust, uma procuração para que no momento do seu falecimento essa pessoa tenha poder geral para te representar. Vai um testamento, que seria o que a gente chama de last will, o seu último testamento. Tem um living will, que é aquele quando você está vivo, porque aqui nos Estados Unidos, quando você entra no hospital e você tem algum tipo de doença muito complicado, um caso terminal, eles te perguntam, tem testamento? Tem living will? Porque se, por exemplo, você tiver um acidente e você estiver em estado vegetativo, se você tiver escrito no seu living will que você quer que desligue as máquinas serão desligadas. Agora, ninguém da sua família pode tomar essa decisão se não estiver escrito no testamento. Então, hoje, para o lado americano, as trusts, elas evitam completamente a sucessão e, na maioria dos casos, até o pagamento do imposto de sucessão, que é um erro muito comum. Evitou sucessão, não tem imposto. Calma. Sucessão, a gente está falando evitar inventário, que chama probate para o lado de cá, que é super caro, super complexo e onde as brigas ocorrem. Então, a revocable trust, que é aquela mais usada, ela evita, sim, o inventário. Só que se tiver um patrimônio, falando para o lado americano, tá, pessoal? Acima de 14 milhões, vai ter um imposto de sucessão, que é o chamado ITCMD no Brasil, que aqui nós chamamos de state tax. Então, a trust, como as empresas, também não tem um copy and paste. Não tem como eu falar que a trust do Rogério pode ser a mesma trust que eu vou usar para o Rubens ou para a Carla. Porque depende do patrimônio, quantos membros na família. Tem o caso de pessoas que já casaram uma, duas vezes, têm filhos em diversos casamentos, quer deixar uma situação escrita diferente para cada um. Então, resumindo, para o lado americano é perfeito. Existe lei, a trust ela é respeitada, as offshores também, o testamento também. Aí, para o lado brasileiro, que eu acho que é a grande dúvida de todos, não existe equivalência para trust no Brasil, ainda. Então, não sei se eles vão conseguir ter esse entendimento, porque nós trabalhamos o common law, é uma forma do direito diferente como é o direito brasileiro. Então, é difícil essa adaptação. Mas hoje, que é a dúvida mais comum, com a reforma tributária e a Lei 14.754, as trusts revogáveis, elas são a mesma coisa que a sua pessoa física. Elas são completamente transparentes. Então, você tem que fazer uma análise. Você é profissional no Brasil, ou você que tem uma trust, tem que saber explicar isso para o profissional que vai estar cuidando da sua parte fiscal. Porque se ela tem uma pessoa, que no caso seria o grantor, eu transfiro os meus bens para a trust, eu crio os meus beneficiários, que são meu marido e meus filhos, mas eu ainda tenho poder de controlar esses bens. Então, o fato de eu ter poder de controle, esquece, não tem personalidade jurídica, até mesmo que a trust revogável não tem CNPJ. Então, ela é transparente. Tudo que você tem na sua trust, todas as receitas auferidas pela sua trust, tem que ser declaradas no Brasil, naquela caixinha nova da Lei 14.754, para pagar os 15% de imposto. Na trust revogável, que ela já tem personalidade jurídica, e o grantor, eu não tenho controle nenhum do momento que eu transfiro meus bens para uma trust revogável, é como se eu tivesse transferido para a terceira pessoa que eu não tenho mais controle. Aí eu tenho um trustee que tem controle,
e os beneficiários que têm os direitos de receberem essa receita. Então, muito importante para o Brasil, Rubens, Rogério e Carla, é entender que tipo de trust, que não é um tipo, existem mais de 50 tipos de trust, mas o importante é entender se é revogável ou irrevogável. Revogável é transparente e revogável é opaco. Então, O grande, isso é o um grande ponto muito problema, importante. o grande problema, Carol, em complemento ao que você está dizendo, é o seguinte: essa aula que você deu para nós aqui sobre trust tinha que ter sido dado lá para os legisladores. Por quê? O Rubão pode explicitar isso de uma forma mais técnica, pontual, mas o que aconteceu? Colocaram tudo no meu balaio. Tá tudo no mesmo balaio. A lei fala que vai tributar trust e não explica. Ela não delimita que Ela não existem tipos. conceitua, né? Aí Exatamente. consegue ser um conceito legal, né? Por quê? Porque ficou tão famoso, a Trust ficou tão famosa, como está acontecendo com offshore, como está acontecendo com o Road, a divulgação é tão grande que eles querem pegar. Ele falou, não, peraí, como é que o cara pode ter milhões lá fora, brasileiro, e a gente não vai receber nada disso? Então, o que eles fizeram? Eles inseriram na nova legislação a expressão trust de uma forma, aos meus olhos, o bom pode ter até uma interpretação diferente, mas aos meus olhos, de uma forma mais aleatória, tentando abraçar alguma coisa que está lá fora nesse sentido. Então, hoje, a figura de trust está no radar da reforma, está no radar da fiscalização nesse sentido. E complementando também esse tema, falando sobre o testamento, um erro muito comum que eu faço consultoria com clientes do Brasil, não, mas eu já tenho um testamento, mas onde o seu testamento foi criado? No Brasil. Testamento não cruza a fronteira, testamento é territorial, ele só tem validade Exato. na jurisdição onde ele foi criado. Então, se você é brasileiro, tem ativos aqui, não vale o seu testamento. Você tem ativos aqui, tem que ter um testamento aqui, ativos no Brasil lá, ativos na Europa, um testamento lá. São um dos únicos documentos que não cruza a fronteira. Porque casamento, se você casar em qualquer lugar do Brasil, você vem para cá, você continua casado. A tua empresa você consegue domesticar. Agora, o testamento não tem. O testamento é uma coisa muito importante para os que pensam em proteção contra a sucessão, de reavaliar o testamento, porque tanto testamento como trusts, você pode periodicamente estar reavaliando. E hoje a gente está num momento que está reavaliando tudo aqui, todas as estruturas, todos os testamentos, tudo, por causa das mudanças no Brasil também, né? E aí o brasileiro está cada vez mais querendo dolarizar, então a gente está invertendo os bens que estavam todos lá, agora estão vindo tudo para cá, então a gente está fazendo essas devidas alterações. É Se o Rubão importante também pudesse falar um lembrar pouquinho o nosso da testamento, questão, né? De da testamento. questão. O testamento aqui vai passar pelo judiciário, necessariamente. Sim, sim. Então, eu não entendo o testamento como um instrumento muito eficaz aqui para o brasileiro. Ele pode ajudar, mas ele não vai fazer um planejamento. Ele evita briga só. Sim, É, sim. mais ou menos. Mas ele pode Não ser evita contestado, né? ITCMD, Porque não se o cara evita colocar imposto, não Exato. evita lista inventário, não contra... evita nada. Apenas um redirecionamento diferente de patrimônio, né? Mas De eu queria que o Rubens falasse um 50%. pouquinho sobre a figura da trust na reforma, porque eu acho que é importante as pessoas terem isso, essa consciência, né? É que, na verdade, ô, Rogério, quando você fala de trust e reforma, pelo fato da gente não ter trust no Brasil de forma efetiva, é pensar que a reforma tributária hoje, né, até no slide que está na tela agora, está falando de IBS e CBS. Esses dois tributos que vai ser o nosso IVA, eles vão trazer um impacto muito importante para quem recebe aluguel, por exemplo, né? Porque hoje o aluguel não paga imposto de serviço e vai se vai se passar a pagar esse IVA. E basicamente vai ter um incremento de carga tributária por conta dessa criação nova, desse tributo novo. Então, um ponto que a gente vai ter que observar dentro daquela nossa fala mais cedo, de entender a operação de cada cliente para fornecer para ele um subsídio interessante de proteção, é entender que daqui para frente esse tributo novo vai entrar no nosso pacote de planejamento tributário. Qual que é o problema? Nós estamos no dia 23 de outubro e até agora não tem uma definição objetiva acerca de alíquota, por exemplo. Não tem uma regulamentação efetiva desse tributo daqui para frente, ainda. Em tese, a transição começa em janeiro de 23, 26, ela vai se estender de uma forma ainda
não efetiva até 27, e em 28 começa, de fato, uma transição de alíquotas. Então, em tese, a gente tem lá mais 2 anos ainda para colocar a coisa para rodar, mas no que vem já começa uma fiscalização, um acompanhamento. Então, assim, é uma mudança importante, e Brasil sendo Brasil, estamos há 1 mês e meio da mudança e não tem regulamentação, de forma Eu clara. acho que isso é o mais importante de tudo, Rubens. Você lembra daquele evento que eu fiz em São Paulo no começo do ano? E Sim. todo mundo era advogado, e é aquela coisa que até para o cliente entender, quando o cliente chega e fala, e aí, agora o que eu faço? Agora não tem muito ainda a ser feito. A gente tem como preparar e planejar. Nós não temos as leis ainda definidas para poder nos orientá-los como vamos seguir. A gente sabe do IBS, sabe do CBS, sabe do IVA, sabe do Split Pay, sabe de tudo isso. Só que imagina o quão complicado vai ser esta mudança e adaptação. Eu passei por uma reforma tributária nos Estados Unidos, que foi a única que eu vivi nos meus anos de profissão, que foi o TCJA de 2017. Até hoje tem adaptação da lei. E justamente que eu sempre brinco com vocês, eu digo que o Brasil copiou essa lei de 2017 americana, traduziu e levou para o Brasil. Por isso que a parte da trust entra sem muita explicação, e aí em alguns lugares você vê, trust e pessoa física é a mesma coisa. Mas eles têm que levar em consideração uma irrevocable trust. É uma personalidade jurídica, não se confunde com o patrimônio da pessoa física. Então, eu acho que o tema, a gente trouxe IBS, CBS, IVA, tudo isso, para dizer que não tem muito como a gente orientar agora, mas sim que a gente está de olho, a gente está acompanhando, e é uma loucura, porque a gente todos os dias, né, discute esse assunto, né? Tal MP, PL, e a gente está super acompanhando, mas não está está passando batido, né, Carol? Não está passando batido, que a gente está, de fato, numa situação de transição ainda com falta de clareza, né? Exatamente. Eu tenho até uma pergunta para colocar na mesa aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Vocês acham que o Brasil está preparado para evoluir nesse tema ou vai continuar travado em burocracia? Lembrando que estamos no fim de outubro. Não sei se eu acho que a bagunça vai ser generalizada. O que vai ter de judicialização... Vai. Eu também acho. Infelizmente, eu também acho. Pessoal, desculpa interromper, é só avisando aqui que a gente tem mais 30 minutos de meeting por aqui, e assim que vocês concluírem essa parte, eu acho que seria uma boa a gente já abrir aqui para perguntas. Eu vi que o senhor Celso está aqui com a mão levantada para fazer provavelmente uma pergunta, então assim que vocês concluírem, a gente já começa essa parte. Perfeito. Excelente. Eu acho também, Marcela, que a gente pode aceitar sugestões, porque nós fizemos essa live com o propósito de não ser uma coisa assim, de estar lendo alguma coisa, para ser esse bate-papo mesmo, para que fique mais claro o entendimento e todos que estão participando também possam nos fazer as perguntas. Eu estou acompanhando várias perguntas que vocês mandaram aqui, e eu queria só falar de um assunto antes de abrir para a pergunta, que várias pessoas questionaram, sobre a questão de distribuição de dividendos no Brasil. Então, por enquanto, o que se sabe é que vai ser tributado aqueles que distribuem mais de R$50 mil numa alíquota de 10%. E, por enquanto, também, o que está escrito, que está aprovado, é que a distribuição de lucros para outras empresas ou para outro CNPJ não tem esses 10%. Então, já tem muita gente correndo, já nesse assunto que a gente está falando, que uma forma de proteger contra a sucessão é tirar a pessoa física da holding ou da participação das empresas. Então, é o momento também para pensar, porque a partir do ano que vem, dividendos vai ser tributado. Então, essa lei, viu, Carol? Só para te atualizar em relação à transação dessa lei, né, a tramitação dela, ela foi aprovada na Câmara, ela foi para o Congresso, para o Senado, está aguardando o Senado aprovar. De acordo, até para quem está em casa acompanhando a gente, de acordo com a legislação brasileira, se essa lei for aprovada até dia 31 de dezembro, em 26 ela já vale. Mas você não lembra que a reforma foi aprovada em 24 de dezembro de 2023 e entrou em vigor em 1º de janeiro? Para o imposto de renda... O Brasil e os Estados Unidos sempre fazem isso. Para o imposto de renda, se a lei for aprovada às 11h59 do dia 31 de dezembro, dia 1º já está valendo. Então, assim, eu tenho muita certeza de que ela vai ser aprovada esse ano ainda. Eu também acho. Isso é uma coisa que é diferente do que eu dei minha opinião sobre o TCMD do exterior e vocês acham que vai ser cobrado. Isso eu acho que não seria, vocês acham que vai ser, mas o que vocês falam, obviamente, vocês são autoridade no Brasil.
tem mais validade do que o meu comentário nesse aspecto, mas eu também acho que essa lei vai ser aprovada. Isso já tem muitos anos. E um dos únicos países do mundo que não tributa dividendos ainda é o Brasil. Então, a gente vê o Brasil caminhando para ficar dentro dessa tributação global que já acontece em todos os países. E o Brasil é o único. Da mesma forma que para vocês brasileiros é difícil explicar uma LLC, como a gente tributa, a lei americana, vocês não sabem o grau de dificuldade que eu tenho quando eu tenho que representar um cliente numa auditoria e esse cliente tem participações no Brasil ou tem bens no Brasil para explicar a forma de tributar simples, presumido, presunção. Aí, presunção do quê? Aí o real é o que a gente trabalha, e todo mundo entende. Mas, assim, é muito comum para nós, mas, assim, para o resto do mundo é um bicho de sete cabeças a tributação brasileira. E agora ela está caminhando para ficar o que o mundo faz, só que com tarifas absurdas. Então, vai ser uma das maiores do mundo. Hoje, a que eu conheço que tem a tarifa mais alta é a Alemanha, que chega a 52. Se você somar tudo isso para um empresário, vai chegar em quanto? Você já fez essa conta, Rubens? Em quanto vai chegar no final tudo? Não fiz ainda porque a gente está trabalhando com uma lógica de não ter ainda uma alíquota na mão. Mas se você for pensar, Carol, que só a tributação sobre o consumo vai ser, estão falando de 28%, se você for somar com o imposto de renda, IVA com todas as cargas... 28% no mundo, gente. Pois é. Vai ser a maior tributação de IVA do mundo. Do mundo. Porque o IVA é como se fosse o sales tax nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem o maior em Nova York e Califórnia, que varia entre 12 a 13% no máximo. Então, já é absurdo. Então. Na Flórida, a gente tem de 6% até 7,5%. Mas 28% de IVA não é um absurdo. Pois é. Se houvesse o retorno proporcional, né, senhores, seria maravilhoso. Também tem esse ponto. Também tem esse ponto. Não vou entrar nesse ponto aqui, surgiu. Eu acho assim, que a gente pode, então, abrir para as perguntas, né? Sempre lembrando que o foco é justamente nas holdings, na reforma tributária, na Lei 14.754, que é aquela lei, falando mais, de uma forma mais clara, a Lei 14.754 é aquela lei que pegou os residentes brasileiros, fiscais, que têm investimentos nos Estados Unidos ou participações em empresa. Então, aquelas empresas são controladas, como nos Estados Unidos tem uma tributação automática, que é o que muita gente não entende o que é isso. Tributação automática é uma tributação que você tem sobre uma receita auferida e não distribuída. Então, imagina, a tua empresa teve um lucro de 1 milhão, você pagou todos aqueles impostos no nome da sua empresa, e é aquele 1 milhão, que é o resultado da sua empresa, vai ser tributado aqui nos Estados Unidos, e vice-versa hoje. Então, a tributação automática é a tributação daquelas receitas que foram realizadas, mas mesmo não distribuídas, elas são tributadas de forma automática, deixando a tributação automática. Então, que é a nossa maior preocupação, especialmente quando o brasileiro imigra para os Estados Unidos e participa de empresas ou participa de fundos, e a grande preocupação com os brasileiros que não fizeram a saída definitiva, porque os que não fizeram a saída definitiva estão sujeitos a essa tributação, que não fizeram a saída formal. E eu posso passar para a Marcela, escolher as perguntas, ou Marcela, por gentileza, e você nos fazer, e a gente determina quem responde? Olha, eu li uma pergunta maravilhosa aqui. Então, pode falar, ler, Caio. doutora Carla, Posso fica à vontade. falar? Eu ia até falar para o pessoal. Pode. O que eu só vou abrir aqui para o pessoal é que, caso eles queiram fazer uma pergunta pelo microfone também, é só levantar a mãozinha ali, que eu vi que já tem 2 pessoas com a mão levantada. A gente abre o microfone deles e eles fazem as perguntas aqui para vocês, tudo bem? Eu vou só repassar essa porque eu achei bem interessante. Foi do Marcelo Perfeito. Oliveira a pergunta. A princípio, os dividendos advêm do lucro líquido da empresa, o qual já foi tributado. Tributar dividendos não seria um tipo de bitributação? Sim. Só que aí, assim, Depende, não vou que eu doutor. concordo, tá? Não vou dizer o que eu não vou ter a minha opinião. Eu vou dar qual que é a justificativa dos entes públicos. Na minha concepção, tá? Só que quando você tem a obtenção de lucro, a receita pela pessoa física seria, em tese, uma receita diferente pela pessoa jurídica. Essa é a justificativa. Mas eu entendo que sim. Agora, só uma observação, viu, Marcelo? Existe uma previsão nesse projeto de lei, que é o 1087, de 2024, que fala o seguinte: se a empresa, no lucro real especialmente,
tiver pago uma alíquota efetiva num determinado patamar, isso vai ser compensado e não vai pagar. Ou seja, grandes distribuidores de lucro que pagam grandes impostos, e eu Não vão pagar. vou fazer um corte aqui para banco, não vai pagar. Mas é igual Agora, aqui. o nosso médio, a classe média, vai pagar. Vou dar um outro exemplo para você, que foi muito bem dado o seu exemplo. Infelizmente, nós, seres humanos normais, temos que pagar pelas atitudes das multinacionais. Então, essa legislação americana e a brasileira, ela não foi criada por causa de um mero ser humano, pessoa física. Você imagina que nos Estados Unidos nós vemos casos que, quando teve a reforma tributária, Apple, Microsoft, Google, todos foram para a Irlanda, 6% de imposto. E aí eles produziam, faziam tudo lá e vendiam e não pagavam nada de imposto aqui. Aí os Estados Unidos falou, tudo bem, vai para onde vocês quiserem. Por isso que veio a tributação automática. O lucro oferido em qualquer jurisdição, qualquer lugar do mundo, por você ser uma empresa americana ou uma pessoa física americana, você vai tributar aqui. Aí aquele pequeno empresário, que já tem uma atividade, que tem uma grande dificuldade para pagar os impostos no Brasil, vem para cá e ele ainda tem a tributação automática do resultado lá, então bitributado, e agora ainda tem os dividendos. Pois é. Então... Agora, só uma parte, né, para o Marcelo aí. Marcelo, o que vai acontecer no futuro? Porque, assim, é a guerra, né? Eles querem tributar e nós queremos deixar de pagar esse imposto que, em tese, é uma bitributação. Muitas empresas no Brasil vão começar a não dividir lucro, a não repassar lucro. As pessoas vão começar a viver no Brasil dentro da pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai pagar a escola das crianças, vai pagar... Será que não vai ter uma lei que vai tributar o acumulado? Porque aqui passou de 500 mil acumulado, que a gente chama de retained earnings, que é o acumulado, eles começam a tributar o acumulado, porque justamente nós temos um tipo de empresa que segue o modelo brasileiro, que é a corporação. Então, se eu passo de 500 mil, já vem uma cobrança de 15% do valor acumulado, que eles entendem que eu não estou distribuindo justamente por esse motivo. Ainda não tem essa previsão. Na legislação que está hoje não tem essa previsão. Então é algo que vai acontecer, que pode depois vir a previsão, sim. Outra coisa seria o quê? Ao invés de você ser sócio pessoa física, você vai ser sócio pessoa jurídica. E você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 empresas, 5 holdings de participação suas, que serão sócias da empresa, para cada uma delas tirar os 50 mil, e você está sempre dentro daquele limite, né? Então, a gente vai ter que criar caminhos, estruturar caminhos, fazer planejamento para tentar escapar dessa situação aí, que, em tese, eu também entendo ser uma bitributação dentro da realidade de hoje do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente chama de bitributação, já desde o início dessa lei, que não é uma lei nova, que as nossas corporações, elas são tributadas direto na pessoa jurídica e quando distribuídos os dividendos, não é 10%, é 15%, 20% ou 23,8%. E temos outros lugares que ainda é mais, né? Mas, então, assim, eu não concordo também, eu acho que tanto por lado americano, que a lei já antiga, como para o Brasil, que você está pagando 2 vezes sobre a mesma receita, mas pelo entendimento jurídico, você está transferindo a titularidade, então é por isso que tem a cobrança dos 10%, né? Qual é Só um a detalhe. próxima pergunta interessante? Eu gostei de uma pergunta, não sei se alguém já olhou alguma outra aí, de uma pessoa que me fez a pergunta sobre quem tem atividade rural, a gente sabe que não pode ter, não é que não pode ter, normalmente no Brasil, vocês escolhem manter na pessoa física, porque você tem um regime tributário que favorece. E se você tiver isso na pessoa jurídica, quem é do agro, me parece que você não pode ter terras que pertencem ao território brasileiro em nome de empresas. Correto? O Brasil não permite que empresas estrangeiras sejam donas de terras brasileiras, por uma questão de proteção, soberania. Exatamente, de soberania. Então, aí tem uma pessoa que pergunta, no caso do pessoal do agro, nós sabemos que hoje é uma das áreas que gera as maiores receitas, estão as maiores fortunas e ativos, qual seria o melhor caminho para o pessoal do agro, já que eles não podem colocar a terra no nome da empresa? Eu, se me permitirem, daria uma sugestão que eu tentaria colocar a operação na pessoa jurídica, não sei se é possível, e deixar o dono do ativo a pessoa física. Aí, a minha pergunta... Agora, eu perguntando para vocês, se no Brasil é possível, posso fazer isso?
Juridicamente possível, né? Você fazer a cessão do uso da terra para a empresa e fazer ela, a operação acontecer por uma PJ e o patrimônio ser detido cedido na cessão do uso para a PJ. Não vejo problema a princípio. É Aí é uma questão, aí é uma questão do planejamento que a gente falou, de estudar o caso a caso e pensar na operacionalização disso. Talvez a Carla tenha mais propriedade até para falar. Na verdade, a gente volta lá para o comecinho que a gente falou, né? Cada família tem uma estrutura. Então, o bolo pronto ninguém vai ter mesmo. Eu acho que seria uma saída realmente, colocar a operação numa pessoa jurídica, mas eu também não sei se cada estado não viria também com Não, algum tem muita tipo análise de. feita, eu acho. Exatamente. Agora, só um detalhe, Carol, só fazer uma observação. A princípio, a PJ pode ter patrimônio, sim, tá? O que não pode ser uma empresa pode. estrangeira. Não Não, pode. estrangeira, eu tô falando uma empresa Ela está estrangeira. falando não. estrangeira. Mas Não, aí, Não pode gente, por vamos conta de pensar. soberania Pode mesmo. ser uma holding brasileira, Isso. ou uma offshore é dona. Porque eu acho que a dúvida acho que foi o Rogério que perguntou. Não, eu acabei de passar por essa pergunta que eu achei super interessante. Eu estou procurando ela também, eu não achei. Acho que foi a Michele. Não, a Michele falou dos dividendos também, Peraí. que tem 10%, e se o grupo econômico... Foi que a já dúvida do contribui, qual temos Bruno. em 600. Do Bruno? A Que ele questão pergunta: toda. eu sou sócio de uma empresa e um futuro penso em vender ela. Vale a pena tirar ela da minha pessoa física e colocar na offshore? Acho que foi essa a pergunta. Não, acho é que uma foi pergunta falando do que é geralmente Matheus. doado. Matheus Zucchetto. Meus pais têm uma empresa SA que é dona de 2 fazendas, eles são acionistas dessa SA. Não é essa a pergunta, Carol? Então, aí que Se tá. eles Só para saem de esclarecer uma sócios. situação. Só para esclarecer uma situação. Talvez não valha a pena você estar dentro de uma PJ por uma questão de incentivo fiscal, de crédito, de linha de crédito. Então, no agro ainda há umas situações específicas em que ser a pessoa física, dono das terras, tem uma vantagem. Mas não há óbice nenhum de uma Não tem pessoa impedimento jurídico. uma pessoa jurídica brasileira, um CNPJ brasileiro, ser dono de terras na região rural, na região do agro. Paralelamente a isso, é óbvio que um sócio estrangeiro, sendo sócio da empresa brasileira, também não vai ter óbice. Então, Pode até ser que tenha um entendimento futuro de quebra de soberania se esse ente estrangeiro for o único dono daquela empresa brasileira. Mas ainda assim, é só invocar o artigo 49, gente. Se você invocar o artigo 49, a figura da pessoa jurídica não se mistura com a figura do sócio. Quem é dono da terra é a PJ. E por uma situação YZ, uma empresa estrangeira é dono da maioria das cotas ou da totalidade das cotas daquela empresa. Então, eu entendo que é possível, sim, você ter uma offshore, dona de uma empresa brasileira, CNPJ nacional, tudo bonitinho, dono de terras no agro. Eu não vejo óbice legal para isso. Perfeito. Impedimento legal também não, Depois eu também não falo vejo, com não. você, Matheus, no privado, porque o Matheus é nosso cliente, eu tenho o telefone dele, eu passo para ele as informações no privado. Vamos dar oportunidade para o Paulo, para o Celso. Quem mais está levantando aí a mão, Max? Você está vendo? Estou vendo o Paulo, o Celso, acho que pode Até abrir agora temos os dois. Pode abrir para o Paulo, por favor, então? Só deixar registrado Vou que a abrir Carol tem primeiro o fãs Paulo. aqui no chat, hein, Carol? Oi? Só deixar registrado que a Carol tem fãs aqui no chat. Eu estou com fã no chat. Ai, Carol, linda. Já eu acho. Pronto, o microfone do senhor Paulo está aberto aqui, caso queira fazer sua pergunta. Ele tem que tirar do mudo dele. Ele tem que tirar do mudo por lá agora, que eu já abri. Clica no seu microfoninho, Paulo, e vê se vai... Não? Talvez, eu tenho que ver aqui no meu... Aqui para mim está aberto. Alô? Oi. Agora sim. Oi. Estão escutando? Agora está indo. Tá. Sim, meu nome é Celso. perfeitamente. Meu nome é Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Eu sou Boa fã noite. de todos aí. Eu tenho acompanhado a Carol e deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para vocês. Eu tenho eu sou residente fiscal no Brasil, resido no Brasil.
mas eu tenho investimentos financeiros nos Estados Unidos. Já faz muito tempo, isso aí não é da agora, não é modismo meu, já faz quase 20 anos que eu tenho nos Estados Unidos como pessoa física, tá? E faço aplicações constantes lá nos Estados Unidos. O que acontece? A lei agora que passou em 23, em dezembro de 23, ela alterou bastante coisas, tá? E uma das coisas, eu estou dando essa explanação para depois vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu vou falar sobre offshore, a minha dúvida maior é sobre a questão da empresa, sobre offshore, está dentro do tema que vocês estão colocando, tá? Só para vocês entenderem, rapidamente. Com o advento dessa lei nova que passou, o que acontece? Eu fazia uma aplicação, por exemplo, nos Estados Unidos, de investimento financeiro. Quando eu tinha resultado positivo, eu no mês seguinte, até o dia 30 do mês seguinte, eu recolhia os impostos aqui no Brasil, tá? Se o caso fosse esse, tá? Mas, de modo geral, seria isso. Ou compensava com impostos dos Estados Unidos, que tivesse e tal, mas no mês seguinte se pagava os 15%, no caso e tal. O que aconteceu com a lei? Ela mudou esse entendimento, dizendo que o ganho que eu tivesse vai ser tributado da seguinte maneira: eu vou pegar a data que eu fiz o investimento, por exemplo, eu fiz o investimento no dia 1º de junho de 2025, e venceu no dia, em outubro, de 30 de outubro de 25. Esse período, eu vou pegar o dólar da compra e vou pegar o dólar também da venda. Então, o que acontece? Não é somente a tributação do que eu ganhei positivo, é a tributação também do dólar, da variação cambial também, tá? Isso está causando uma falta de entendimento muito grande nas pessoas, porque, assim, os youtubers, as pessoas, coaches, colocando aí para o pessoal investir nos Estados Unidos e tudo mais, só que não estão explicando bem isso. Porque o que acontece? Se você fizer um investimento e o dólar tiver a 5,40, é uma coisa, você vai ganhar um pouquinho lá no seu investimento. Só que quando você venceu o seu investimento, se ele tiver a 6, só de variação cambial você vai pagar um bom valor sobre esse ganho. A minha pergunta é a seguinte: se eu abrir uma offshore, se eu abrir uma empresa com a Carol, tá? Que é o que eu quero fazer agora, eu posso ser amenizado quanto a isso? Porque hoje, por exemplo, eu não estou fazendo investimento mais nenhum. Eu parei, depois que eu tive um entendimento melhor sobre essa lei, inclusive eu paguei valores assim altíssimos, que eu tive um ganho de, vamos dizer, $10 mil de ganho no meu investimento, e eu paguei, quando teve aquela mudança do dólar muito abrupta de uma época para outra, eu paguei só de variação cambial, eu paguei um valor grande. Tá? De coisas que não é do que eu ganhei, é simplesmente da variação cambial. A minha pergunta é: eu abrindo uma offshore, colocando o meu recurso, integralizando meu recurso lá na offshore, eu fazendo um investimento, eu posso estar com esse valor da variação cambial mais protegido somente quando eu tirar o meu dinheiro, que eu passar como ganho para mim, como seriam os dividendos aqui no Brasil, né? Eu vou pagar essa variação cambial, ou cada vez que eu fizer essas aplicações, eu vou ter que pagar também a variação cambial, como teria que pagar com pessoa física? Posso responder a parte do lado americano? Desde quando foi aprovada a reforma tributária de 2023, você está falando, Celso, especificamente da Lei 14.754. Perfeito. A Lei 14.754 vai entrar naquele mérito que eu expliquei. Tudo que está no nome de trust é como se fosse pessoa física, todas as empresas controladas, você tem a obrigação de declarar o lucro auferido, mesmo não distribuído. E dentro dessa mesma lei, tem a regra de que a variação cambial ela é tributada, porque ela é considerada um ganho. Então, se você investiu com o dólar a 5, o dólar foi para 5,40, você teve um ganho. Qual a diferença da gente jogar isso para uma pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, a gente consegue fazer um financial statement, um relatório financeiro, que ele é opaco. Então, eu vou ter os valores da sua rentabilidade, só que eu também tenho outras despesas que eu posso deduzir. Então, eu tenho mais flexibilidade para trabalhar o valor a ser tributado no Brasil. Que é aquela questão, Rubens e Rogério, que a gente conversou no dia do evento do NIC, sobre como a lei ainda não está bem definida,
Hoje, o que a gente faz é na forma opaca, usa os prejuízos e tributa só o resultado líquido. Se você não estiver uma pessoa jurídica, você não vai conseguir fazer isso. Então, eu não sei se eles conseguem ver uma outra Como se estratégia fosse de fazer isso. que talvez assim, só para ele entender, talvez como se fosse uma figura de lucro real, né, Carol? Uhum, Para é ficar bem mais isso. próximo da nossa terminologia aqui no Brasil, é como se fosse um lucro real. Aí você minimiza a tua base tributável, né? E hoje, na pessoa física, por exemplo, ele ganhou 50 mil num investimento e perdeu 30 em outro, não pode abater. Na Uhum. opaca, você coloca o lucro contra o prejuízo. Então, a recomendação para quem quer manter investimentos no exterior, e mesmo com toda essa reforma, tá, gente? Eu não estou falando porque eu moro aqui ou porque eu sou profissional aqui. Eu ainda acho que vale a pena o investimento aqui pela questão da segurança e a variação cambial que levam o imposto a pagar. Porque se você olhar o gráfico do dólar nos últimos 10 anos, se você tivesse dinheiro parado no banco, investido em lugar nenhum, você teria ganho 78% sobre o dinheiro, sobre o seu dólar. Então, assim, eu sei que a regra e as leis confundem muito o brasileiro para investir aqui, mas existem soluções, é por isso que a gente está aqui. Então, no seu caso em específico, Celso, eu acho que uma alternativa seria a pessoa jurídica, sim, e a gente pode abordar com mais detalhe que tipo de investimentos, porque também, dependendo do tipo de investimento, a gente tem mais flexibilidade para o lado contábil. E quando a gente escolhe a opção opaca, então um leque de oportunidades se abre, mas óbvio que a gente toma bastante cuidado também para que amanhã ou depois seja questionado tudo aquilo que está naquela declaração seja comprovado, né? Tenha base legal para ser comprovado. Carol, A variação cambial continua na pessoa jurídica, continua ainda naquele processo da variação cambial, né? Tipo, quando você faz e quando você... Vai ter uma linha de receita dentro porque nós temos que trabalhar, nos Estados Unidos, a gente usa uma forma de tributação que é o GAP. No Brasil, vocês têm o BR GAP, a gente tem o US GAP. Então, uma coisa que eu até tenho alinhado com os parceiros no Brasil, a gente está fazendo pelo US GAP, porque é o nosso método. Mas o correto é que o profissional no Brasil transforme para o BR GAP. Isso pode também dar algumas alterações. Mas, assim, novamente, é um assunto também, Celso, que a gente não tem muitas respostas, porque ainda existe muita incerteza. Então, a gente está tentando trabalhar e fazer da melhor forma possível para evitar qualquer tipo de problema para os clientes que têm investimentos fora, especialmente através de offshores ou na pessoa física. Tá. Vocês estavam falando, só terminando a minha colocação, vocês estavam falando sobre o absurdo de se cobrar bitributação em cima, por exemplo, do ganho de capital, de quando volta esse valor para o empresário e tudo mais tal. Também um absurdo é esse colocar a parte de tributação em cima de variação cambial no investimento. Isso é um absurdo, porque o dólar está variando conforme o humor, conforme o que o Trump faz, conforme o Xi Jinping faz. Quer dizer, o investidor que tem um capital investido, ele vai pagar um valor tributado de 15% em cima de uma variação cambial que é do humor das pessoas. Quer dizer, chegamos a um ponto absurdo das pessoas que fazem a lei, que elas não têm a menor noção do que estão fazendo. Eu chego a essa conclusão. Posso falar o pior? E é o dólar de 31 de dezembro, não é? Porque o dólar de 31 de dezembro, vamos arranjar um rolo aí com os Estados Unidos ou com alguém, o dólar vai lá para cima. Aí você passou o ano todo com o dólar a 5, chega em dezembro, o dólar bate 6,40. É a variação por 6,40. Carol, Obrigado. Tirou minha dúvida, ainda cara. Obrigado. Só falar que eu consegui ligar meu microfone, João. Só um pitaco rapidinho na questão do Celso, que eu não sei talvez se daria certo. É uma coisa que me passou pela cabeça aqui. Mas, por exemplo, ele poderia constituir uma empresa nos Estados Unidos, uma pessoa jurídica nos Estados Unidos, colocar o dinheiro que ele tem nos Estados Unidos dentro desta empresa, constituir uma outra empresa em BVI, levar essa empresa de BVI para os Estados Unidos e essa empresa ser dona desse patrimônio nos Estados Unidos. Ele fugiria da tributação brasileira. Entendeu a operação? Uma LLC que teria uma offshore como dona, certo? E os investimentos através da LLC? Sim. A estrutura é maravilhosa, só que hoje, na pessoa física dele ou numa offshore, ele não paga imposto sobre ganho de capital e juros. É completamente isento aqui. Numa LLC, a gente pode analisar o cenário. Numa LLC vai ser tudo tributado.
Aí tem outro lado, já que vai ser tributado aqui, também já tem um imposto a ser compensado no Brasil. Então, aí teria que fazer essa análise para ver Fazer se a conta, né? tributação americana vale Tá a vendo como pena não tem para modelo? mitigar esse impacto desse lado. Então, não tem planejamento, não tem, porque de repente Não muda o tem número. modelo. Mas Não aí, tem Carol, modelo. aí tem um ponto positivo que eu vejo, se for possível fazer isso, que é o seguinte, porque eu acho até que é justo. Quando esse dinheiro voltar como dividendo para mim, que eu quiser trazer ele para o Brasil, eu Aí tudo precisar bem. dele, eu pago, não tem problema, eu pago. Agora, o problema maior tá essa incerteza desse momento você aplicou, o dólar está 5,40, você venceu sua aplicação, o dólar está 6. Então, quer dizer, você fica louco. Se puder Olha, pagar isso quando voltar, assim, não ficar oscilando o dólar, ficar dentro da empresa, você poder fazer as aplicações e pagar os impostos devidos nos seus vencimentos das aplicações, mas quando você voltar com dinheiro ou fizer um movimento para pessoa física, você paga. Não sei se é isso que o doutor falou, que seria o caso. Na verdade, é fugir da tributação brasileira. A partir do momento que você tem uma empresa lá fora e o brasileiro deixa de ser sócio e quem é sócio é a OFF a de estrangeira, BVI, você escapa da tributação brasileira. Você não tributa mais no Brasil. A sua tributação é Estados Unidos e BVI. Pelo menos a grosso modo, é uma ideia a ser analisada, né? pensando na sua ideia, Rogério, eu só não sei se na lei brasileira fala de participação indireta, na lei americana fala de participação indireta. Então, por exemplo, Carol, eu abro uma offshore e a minha offshore vai ser dona de uma empresa no Brasil. Eu tenho tributação automática da empresa do Brasil, porque eu sou sócia indireta da empresa. Então, nesse caso, eu só precisava ver, mas eu acho que pode funcionar. Sim. Se não tem a tributação indireta. Porque também, eu penso em uma série de outras formas também, já que ele está tributando o que ele está auferindo mês a mês, ou a cada trimestre, a gente poderia também pensar que na empresa o risco de ser percebida essa variação cambial é imperceptível. Não estou dizendo que Sim, seria perfeito. certo fazer sem a variação, mas o que eu estou dizendo, abre-se uma oportunidade que eu não preciso demonstrar, como na pessoa física, variação cambial. Entendi. Perfeito. Paulo, Posso fazer? Boa claro, noite a Vai lá, todos. Paulo. Eu entrei atrasado porque eu apanhei desse meeting aqui. Foi terrível. Até para ligar o microfone foi difícil. Carol, só para constar, eu vou estar aí na semana do dia 20 de novembro. Então, se não der para responder ou não ser pertinente ao assunto, a gente podia conversar quando eu chegar aí. certeza, a gente conversa pessoalmente. Ele estava falando do dólar a 5,40, só para fazer um comentário. Eu comprei imóveis aí a 2, menos de 2. E vendi com prejuízo aí de 25%. Que os imóveis estão até mais baratos agora do que quando eu vendi. Então, nós estamos falando que eu comprei com 400 mil reais e vendi a 750 mil reais. O governo está louquinho atrás dos meus 350 mil reais de prejuízo nos Estados Unidos, que aqui é lucro. Olha que Então, louco. isso aí não vai ter Da muita variação saída. cambial, você teve um prejuízo na Eu venda em virei dólar, mas com a paraguaio. variação cambial você teve um lucro. Eu virei paraguaio. Já estou mandando a documentação, já mandei uma parte, então já sou paraguaio. Só da pessoa física, não montei empresa lá ainda. E aí eu queria saber como nós vamos fazer para funcionar, porque eu já tinha feito uma reforma na minha condição aí com você, até na sua sala, e a gente fez umas modificações na empresa. E eu quero saber, entender onde fica a Delaware nessa história, porque para mim Delaware era uma empresa para o governo brasileiro não saber do que eu tenho. E agora eu teria que prestar, né, que esqueci o nome dela, mandou mensagem para mim que eu tinha que fazer uma prestação de conta para o governo. Eu falei, mas a empresa em Delaware, a dona da empresa na Flórida é uma empresa em Delaware. Você está Então não falando tem aqui sentido. do escritório entraram em contato com você? Provavelmente a empresa de Aí eu Delaware... virei paraguaio, né, para fugir, porque, inclusive, por causa do Celso aí que ele fez a pergunta, o paraguaio não tributa dinheiro no exterior e só o que você tiver lá e 10%. Então, pode pensar em ser paraguaio e ter dinheiro nos Estados Unidos. Posso fazer um comentário sobre esse assunto? E eu acho que o Dr. Rogério Rubens vão concordar comigo.
tá, vou usar assim, uma palavra bem popular, tá na moda mudar a residência. Mas, gente, toma cuidado, não é simplesmente falar que foi residente, pegar uma residência. Então, eu tenho até uma grande amiga que quer fazer uma consultoria, porque foi proposta para ela uma cidadania no Uruguai. Muitos clientes me falando de Paraguai. Existe uma regra, porque o Brasil pode desconsiderar a sua residência. Então, normalmente, né, a regra é, você tem que estar pelo menos 183 dias nesse país. Existe, se eu não estou enganada, parece que uma brecha no Uruguai ainda, que você tem uma forma de se transformar em residente, não precisa ficar os 183 dias, e o Brasil não No- desconsideraria isso. e no Então, assim, Paraguai também. é, mas aí eu vou deixar para os dois, tá? Porque a minha área é americana. O que eu conheço da legislação brasileira em termos de residência, eu teria, como americano, eu teria que comprovar, ou existe alguma brecha, Rogério, para eu não falar besteira, existe alguma É brecha que, que permita que fique na residente fiscal no verdade, Paraguai e não fique 183 dias lá? no Paraguai você não precisa ficar 183 dias, porque eu estou fazendo isso e estou conversando com o contador lá, até você tocou no assunto. Eu quero saber depois de você se você vai fazer alguma coisa ligada ao Paraguai ou não. Porque aí não preciso ter dois contadores no exterior. Ó, O É tudo Paraguai, assim, ele é não muito exige que você fique novo, 180 né? dias. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você só põe a sua residência fiscal mas lá. posso fazer uma pausa novamente? O Paraguai não exige, como o Uruguai não exige, como Dubai não exige. Vamos falar de lugares que não tem imposto. Só que a lei brasileira fala que para sua residência fiscal em outro país tenha validade, eles não desconsiderem ou considerem fraude, você teria que estar 183 dias, ter a residência física. Então, é isso que Muito está me bem. preocupando sobre o Brasil, porque não é só mudar, você tem que cumprir também com uma série de pré-requisitos. Se a legislação brasileira entender que é uma fraude, que é uma manobra, ela pode intervir, pode dar problema sim, né? Hoje ainda não existe nada relacionado a isso, né? Hoje ainda Pode está tudo existir no certo, futuro, né? mas no futuro pode existir sim, existe esse Mas risco, né? aí montaria uma empresa lá, com essa empresa de Delaware sendo dona, e aí eu acho que resolveria o problema. Aí, Paulo, cairia como uma luva. Perfeito. Porque aí tudo que eu tenho nos Estados Unidos não é tributado, que não é muita coisa hoje, né? Aí eu concordo com você. Aí a triangulação fica perfeita entre empresas. E até Não, queria aproveitar para só comentar com a Carol que eu quero conversar isso com ela quando eu estiver aí no dia 20 de novembro, mais ou menos. Eu reparei que eu estou pagando IPTU sobre US$ 200 mil nos apartamentos. Só que o apartamento está sendo vendido a 130. Como fica isso? É que nem no Brasil, deve ser. dançou, se Olha, ferrou. infelizmente a prefeitura ela dá o valor. Só que se você realmente tem um caso que está avaliado por 200 e foi vendido a 130, tem que ter passado no appraisal, que é o processo natural de venda nos Estados Unidos. Se foi appraisal, né, se foi avaliado em 130, dá para você abrir um processo administrativo junto ao condado, não sei se é Orange County ou Sola County, e pedir para eles refazerem a avaliação do imóvel. E aí, como você tem a prova maior do que tudo da venda agora, eles ajustam. Não, mas pelo mercado, por exemplo, se você pegar o corretor, pegar vários imóveis no mesmo lugar, no mesmo empreendimento, e falar que está sendo vendido por esse preço, isso ajudaria? Eu não entendi, Porque cortou um no pouquinho. Lake Buena Vista está sendo vendido a US$ 135 mil, eu paguei 200. Tá, mas você tem certeza que o valor da sua casa é esse 135? Porque teria que avaliar, porque é difícil ter caído tanto o preço. A não ser que você comprou durante a pandemia, que os preços subiram quase 40%. Não, Carol, o que aconteceu foi com essas medidas que estão tendo aí, os estrangeiros estão saindo, está sobrando muito imóvel na Flórida. Então as Também pessoas tá, estão vendendo e tem aí uma você série de tem muita opção fatores. de compra e o preço caiu. Mas não é só isso o fator, Paulo, mas a gente pode conversar no privado sobre isso. Isso É, ajudou bastante. O fator começou quando o Fed aumentou os juros, e aí ficou inviável para qualquer família americana, o que para o brasileiro parece um juros super baixo, para nós é um juros super alto, de 7,5%. Então aí já começou as quedas, muito imóvel no mercado. Junto a isso veio a lei migratória. A quantidade de gente que foi embora e tem de imóvel vazio é inacreditável. isso daí, a lei migratória, os canadenses também estão vendendo na Flórida, então
Bom, mas enfim, acho que isso aí não cabe à maioria das pessoas, a gente conversa depois. Mas aí eu queria pensar nessa solução do Paraguai, né? A Porque gente pode conversar e te explicar, e eu acho que também seria bom você conversar com o pessoal do Brasil, porque a regra que a gente está te falando é Brasil, não é o que o Paraguai permite, é o como o Brasil vai ver essas pessoas que mudaram a residência para outros países. eu vou amanhã no meu contador fazer a minha mudança fiscal para o Paraguai. Aí depende, aí eu vou fazer os acertos que eu preciso, né? Se eu vou montar uma empresa lá ou não agora, se eu vou montar daqui a pouco. Como você tocou no assunto Paraguai, eu quero conversar com você, se você também vai participar dessa coisa com o Paraguai ou só vai ficar com a parte americana, todo esse tipo de Não, coisa. a gente tem atuação no mundo todo, tá, o Paulo? A questão é que hoje ainda eu não tenho um parceiro que eu escolhi no Paraguai. Eu já falei com vários, e como é uma jurisdição nova para mim, que trabalho com os Estados Unidos e trabalho mais para o lado Europa, Ásia, para o lado de lá, voltar para para América do Sul assim, é um pouco difícil para até mesmo conhecer a forma com que as pessoas trabalham. Mas sim, a gente vai trazer informação correta, e justamente isso que eu estou te falando. Se a gente perceber que tem algo nessa estrutura ou nessa estratégia, a gente vai estar sempre falando. Os clientes gostando ou não, a gente tem que falar a verdade. Deixa eu só Não, responder uma pergunta rapidamente que várias pessoas fizeram, até mesmo no caso do tempo, pessoal. E obrigada que todos a gente já está aqui há 1 hora e alguns minutos. Tem várias pessoas perguntando se a offshore já é existente, se ela pode ser usada para ser sócia da empresa no Brasil para criar essa proteção. Ela pode ser usada. Para que ela seja usada, você só tem que passar por um processo, que também a gente pode fazer para vocês, que a gente tem que fazer um processo como se fosse uma nacionalização da offshore. Então, ela precisa ter todos os devidos registros no Brasil para que ela possa ser sócia de outra empresa. E acho que tem mais uma pessoa, se vocês tiverem alguma coisa para falar, que é o Rogério, que tem uma pergunta. Tá sem microfone, irmão. Liga o microfone, Rogério. Em cima, na parte de cima. Deve Má, estar dá uma travado. olhada se o microfone do Rogério está liberado. Você disse aqui no chat que estava. O microfone do Rogério está liberado aqui para mim. Tem um microfoninho lá em cima, Rogério. Se você não conseguir liberar, você pode mandar e a gente responde. E aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem estar contactando também. Eu fechei. É porque o Teams, especialmente que a gente estava com 160 pessoas ao mesmo tempo, o Teams recentemente ele tá dando esse tipo de problema. Mas, Rogério, coloca a sua pergunta aqui, a gente responde. E aí eu passo aqui novamente por todos, se alguém tem alguma pergunta assim direto. E todos nós estamos à disposição de vocês para conversar conforme a agenda nossa estiver disponível e a de vocês também. Porque a gente sabe que é um tema muito polêmico e tem muita dúvida. E para a gente também, que estuda todo dia, que lê todo dia, não é fácil passar informação para vocês, porque tem coisas que a gente ainda não tem resposta. Mário, acho que tem o Mário, mas se ele conseguir liberar o microfone, pode abrir para ele. Conseguiu, Marcelo? Deixa eu dar uma olhada aqui se ele já está liberado. Meu amigo Mário, agora Também que eu está tô vendo quem que é. Tudo bem com vocês? Mário, depois se você quiser me mandar no privado, no WhatsApp, que você tem meu número, porque eu acho que agora deu um problema com o nosso microfone aqui para liberar. Não está liberando mais nenhum. Para ninguém. Mas é isso, pessoal. Eu só queria, acho que, finalizar. Eu sei que é muito, muito assunto, muitas perguntas, mas, assim, eu acho que o segredo aqui, para que todos consigam passar por todas essas mudanças da melhor forma, escolher as melhores estratégias, as melhores estruturas, é o conhecimento, tá, gente? Porque, Paulo, por favor, eu não estou dizendo que o que você fez está errado, mas é um momento também de muito cuidado, porque existem muitas pessoas espertas que acham que é muito simples de resolver. E depois, quando o problema já está criado, a gente tem que entrar
para tentar trazer uma solução e que às vezes é muito mais difícil remediar do que fazer a coisa certa desde o início. Então, a minha dica é cautela, pessoal, cuidado com ideias mirabolantes, sempre consultem mais de um profissional, os três profissionais, é que a Carla não é direto, não é 100% tributário, mas também trabalha com isso. Ideias mirabolantes existem em qualquer lugar, mas que funciona mesmo na prática, tem que tomar cuidado, validar essas informações, porque senão vocês podem estar fazendo um problema maior ainda para vocês. A gente sabe que nos Estados Unidos a gente já tem direitos. Se a Receita cobra o cliente meu ou o Estado cobra, eu entro com uma apelação, eu vou até o final brigando. No Brasil, vocês recebem uma cobrança de uma coisa que não é devida e é absurda, e de repente você é surpreso com todos os seus bens bloqueados. Então, desconsideração da pessoa jurídica. Então, levem em consideração essas diferenças também para aqueles que já têm negócio aqui no Brasil, que no Brasil não é como aqui. Então, tomar muito cuidado com essas novas estratégias que estão sendo criadas. Ô, Carol, Exato, o e a Rogério... facilidade de informações, né? Que as informações caem no colo, né? E são Carol, informações muito fidedignas, que parecem absolutamente corretas, mas não é bem isso que acontece. o Rogério, que não conseguiu abrir o microfone, ele colocou aqui a pergunta no chat, ó. Tem um cliente que solicitou que participasse para a contratação. Ele possui empresa no Brasil, pagador de dividendos, e pretende transferir a participação para a empresa offshore como vocês. Como ficará o envio de dividendos para o exterior? Haverá tributação no país sede e, caso seja localizado em país de tributação favorecida do envio, tem tributação / retenção no Brasil? Eu não sei se eu entendi muito bem, Rogério, depois você só me esclarece aqui, mas a empresa brasileira é quem divide lucro, é isso? Acho que a dúvida dele é como que a empresa brasileira vai mandar dividendos para offshore, como que esses dividendos serão tributados no offshore, se terá retenção, porque existe também uma discussão de que dividendos enviados para o exterior pode ter já uma retenção na fonte. E eu acho, deixa eu continuar aqui, tributação, como fica o envio de dividendos? Os dividendos enviados para uma offshore, eles não são tributados. Hoje existe quase que uma regra global que dividendos de jurídica para jurídica não tributa, só quando cai vamos dizer que tem 10 tiers, 10 empresas, quando chega na última, na pessoa física que tributa. Então, até o momento, não tributa os dividendos distribuídos para offshore. A nossa única incerteza não sei a opinião de vocês, mas será que vai ter retenção para o envio para o exterior ou não terá retenção? Penso que ainda não, ainda porque não está na previsão. Essa lei que veio agora, Carol, ela fala especificamente de pessoa física. Tudo que eu li dela, eu li muita coisa, me fala que as pessoas jurídicas independentes, ou pessoas jurídicas no estrangeiro ou no Brasil, ambas estão isentas. Então, podemos confirmar, tá? Baseado na lei ou no que nós temos hoje em vigor, que não tributará dividendos distribuídos para essas estruturas offshores que já existem, ou que serão criadas no Brasil, para tentarmos proteger contra a sucessão. Quando a gente fala de Brasil, eu fiquei com uma dúvida. Os 180 dias é nos Estados Unidos, né? Que eu tenho que passar os 184 dias. No Brasil, acho que não fala nada. Não. A lei do Brasil fala que para você não ser considerado mais residente fiscal no Brasil, você tem que passar 183 dias fora. E para o entendimento da residência fiscal em outro país, não adianta por exemplo, eu tenho cidadania americana, brasileira e europeia. Só que eu não tenho residência fiscal na Europa, eu tenho residência nos Estados Unidos. Então, se eu mudar para o Brasil, eu deixo de ter residência fiscal nos Estados Unidos, continuo tendo obrigações. E foi o que aconteceu comigo. Então, a questão que eu digo da lei brasileira é que se o Brasil entender que você não ficou 183 dias no Paraguai, você ainda é residente fiscal no Brasil, mesmo tendo adquirido a residência no Paraguai. Você tem dupla residência. Não, mas quando você tem dupla residência, você não pode escolher onde você tem a residência? Não. Infelizmente, não. Você tem que cumprir com as regras corre o risco dos dois países entender que você deve o imposto lá e aqui. Não, no Paraguai é só o que você usar lá e produzir lá. O que eu tenho aqui não paga lá. Se bem que eu não tenho nada aqui, então não vai resolver o problema do Brasil, porque se ele quiser vai ter que me prender, porque eu não tenho nada aqui. Você tá onde? Nem conta no banco. Que foi? Você tá onde? No Brasil? São Paulo. Mas não tenho conta no banco, não tenho nada. Quando eu pego o dinheiro, eu mando dinheiro pelo West Union e pego o dinheiro no West Union.
Entendi. Mas, pessoal, eu sinto muito, eu sei que as perguntas são muitas, e a gente, como eu disse, se coloca à disposição no privado. Eu também tenho certeza que vocês não querem expor as situações de vocês aqui. E vai ter muita conversa, viu? Porque a gente já está programando aqui a próxima. Hoje eu queria ter trazido para vocês o tema de saída definitiva. Mas como a gente já tinha organizado essa live, essa reunião, né, com vocês, com esse tema, a gente manteve, mas eu acho que a saída definitiva, eu acho que é o ponto que está todo mundo com mais curiosidade. Então, vamos nos despedir, pessoal. Boa noite. Legal. Obrigado pela participação de todos. E minha última mensagem para vocês é, pessoal, blindar o patrimônio de vocês é proteger a história, todo aquele esforço, aquele sacrifício que você fez para construir tudo aquilo que você tem. Então, o esforço de hoje, ele tem que continuar gerando resultados, segurança e um legado para as próximas gerações. Então, não é só uma questão financeira, claro que o financeiro é mais importante, mas é todos aqueles outros aspectos que a gente mencionou também. Briga entre irmãos, entre família, custos altíssimos, grande parte do patrimônio que vai embora, gente, vai embora mesmo. A gente vê isso acontecer com uma cliente que conseguiu a liberação hoje, de um inventário há 3 anos, está devendo imposto nos Estados Unidos, já está quase perdendo o imóvel no valor do imposto. Então, acontece. Então, é independente do valor do patrimônio. O fato de ter patrimônio, você tem que pensar em proteção. Especialmente falando de Brasil, que a gente pulou aquele slide, né? Em termos de risco, o Brasil está... Até achei que ele está bem posicionado, ele está ele é 80. 40º. Já Não, foi para 80? eu vi hoje no WJ, daquele World Justice, sabe? Que você pega o índice. Eu achei até estranho a colocação dele. Mas eu vi no 80. Se alguém tiver um outro dado diferente. Eu vi faz um mês que estava em É porque 40º quanto e mais para o pouco. final, mais insegurança, né? Então a gente tem Sim, os Estados sim. Unidos, né, liderando os 4 primeiros, acho que Estados Unidos, United Kingdom, e eu acho que é Irlanda, se eu não estou enganada, são 4. Mas tá bom, pessoal, uma boa noite a todos. Espero que todos possam participar da nossa próxima, falando de saída definitiva. E os nossos contatos, eu não sei se está sendo disponibilizado agora, Marcela, ou se depois da live você disponibiliza tudo. Oi, Carol. Os contatos estão sendo disponibilizados diretamente no e-mail de cada participante. Perfeito. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui depois hoje. da live a gente vai disponibilizar tudo. Tá certo. Tá, ok, então. Exato. Muito obrigado, Então. Rogério. Muito Foi um obrigado, prazer. Gomes. Muito obrigado, Prazer, Carlos. Eu sei Carol. que aí já é super tarde e vocês estão aqui com a gente trazendo informação. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado a todos. Obrigado pela interação e Boa sucesso. noite, pessoal. Até Tudo mais. de bom para Até todos. mais, gente. Obrigado, agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.